Vamos lá, cumprimentando os personagens que me acompanham nesta próxima meia hora. Marcelo Coutinho, grande Coutinho, bem-vindo, bom dia, é com você, meu amigo. Bom dia, Vagnão, tudo bom, lindinho? Como é que você tá, meu querido? Bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Vamos lá, como o Beida comentou, rolagem de índice. Então, do seu lado esquerdo, você tem o INQ 25. Cota 141.420. O viés permanece altista em termos de movimento. O candle de ontem volta, o candle de hoje vai derretendo um pouquinho. O mercado acaba de abrir, não tem o que falar. Day trader de plantão, acho ruim. Figura muito grande, não tem o direcional definido. Então, por favor, pode acontecer qualquer coisa, cenário externo ruim. Atento. Dólar, esse um pouco mais direcional. Mercado cai, corrige, cai. Rompeu ali os R$ 5,524. Ok, sob controle. Cota 498, objetivo 451. Obrigado, Coutinho. Destaque inicial do nosso contribuidor para graficamente a gente organizar o índice e o dólar. Agora está na hora de convocar Guilherme Cunha, também na ponta da conexão. Alô, Gui! Bem-vindo e bom dia! Alegria que contagia, viu, Léo? Como você está demais nessa super quarta. Parece que você já até sabe o que vai acontecer no discurso de Jerome Powell. Ou que vem aí pelo Brasilzão da massa. Abertura, Léo, tímida, porém, todavia, entretanto, acho que a única cornetada adicional que eu tenho que dar entre o Beida e o Coutinho acaba sendo esse cara do outro lado aí, o índice futuro, que apesar do vencimento, tradicionalmente, puxar o lance do CDI, ter algo que fique mais comprador, vejo fraquejar desde a data de ontem, tá? Então, cuidado aí com o índice futuro, principalmente no vencimento ali, propriamente dito, pós o horário do almoço, ele pode ter uma grande volatilidade e é para baixo que eu tô olhando esse índice futuro. Dólar também para baixo, política monetária ajuda, se subiu os juros aqui no Brasil, então quem é maluco de ficar comprando dólar e carregar com um custo tão elevado? Pro trader de plantão, 5,50 para baixo lá dos 5,490, dá aquele estilinho rápido na compra, o trader consegue nessa agilidade pegar um dinheirinho, mas ninguém da turma aí do swing trade, a turma grande de compra dólar fica segurando, ou seja, dólar para baixo, bolsa para baixo, esse é o mecanismo que a gente pode ter de leitura nessa quarta-feira tão importante. 9:06, Guilherme Cunha e o seu destaque inicial, valeu Gui. Agora o foco é em Brasília, isso precisa estar no seu radar. Uma das camadas que se espera para hoje na decisão do Copom é o endereçamento da questão fiscal. Qual vai ser o peso, a tinta, o calibre da tinta na caneta do Copom para a questão fiscal brasileira? E ontem o Congresso derrubou uma porção de vetos de Lula. Você vai acompanhar a lista agora aqui comigo para estar na mesma página como tomador de decisão financeira aí do outro lado. Olha só, parlamentares retomaram pensão vitalícia a crianças vítimas de Zika. Foi uma das medidas que vieram a partir da derrubada do veto. E derrubaram tributação sobre consumo e fundos de investimento. Olha aqui, amigos, esse aqui é o resumo. Ó. Deputados e senadores decidiram nesta quarta derrubar vetos de Lula a diferentes projetos aprovados no Congresso. O presidente da República tem o direito de vetar dispositivos de projetos de lei e projetos de lei complementar aprovados pela Câmara e pelo Senado. Mas a decisão final cabe sempre aos parlamentares, que podem manter ou derrubar os trechos vetados. Entre os vetos que caíram nesta terça, está um que permitiria a cobrança dos novos impostos sobre consumo em fundos de investimento. Ou seja, haveria mais arrecadação por este ângulo. Só que por outro ângulo, vamos cair naquele velho debate do cansaço social em mais arrecadação, em mais impostos. A derrubada da medida foi acordada pelo governo junto à bancada do agronegócio. Então aqui houve pelo menos um denominador antes, de modo que a derrubada não surpreende o governo. Já havia um denominador em torno disso. Então, ó, caiu um veto que permitiria a cobrança de novos impostos sobre consumo em fundos de investimento. Este já ficou para trás, mas o governo estava ciente. Agora, a bancada ruralista também conseguiu a derrubada de outro veto. Este do governo Bolsonaro, que dispensava registro para a produção de bioinsumos.
o governo havia vetado o dispositivo sob argumento de que contrariava o interesse público, mas parlamentares retomaram a regra, portanto está dispensado registro para a produção de bioinsumos. Os congressistas também retomaram a pensão vitalícia a crianças vítimas da Zika e derrubaram um veto que pode impactar em 197 bilhões de reais a conta de luz. Aqui é aquela ideia de crianças vítimas de Zika devem receber uma pensão na faixa de 7,7 mil reais por mês até o fim de suas vidas. O Congresso retomou essa pensão vitalícia que havia sido derrubada por um dos vetos de Lula. E esse veto, que vai acarretar 197 bilhões de reais como impacto em torno das contas de luz, é, para quem monitora o mercado de capitais em particular, o mais estrondoso e negativo, pensando em contas públicas e pensando em inflação de energia, porque a conta de todo mundo vai ficar mais cara em função dos jabutis aprovados a partir da derrubada deste veto. Não acabou ainda, tá? Outro veto derrubado resultou no aumento de 164,8 milhões de reais no fundo partidário. Aê! Dinheiro público repassado aos partidos para se manterem. Ei! O dispositivo aprovado pelo governo, mas vetado pelo Congresso, previa dar ganho real para o fundo a partir do reajuste pela inflação desde 2016. Comentar o quê, né? Bom, ó, aqui estão então os vetos que foram colocados e eu quero chamar a atenção de vocês. Olha quanto, para esse aqui, ó, o marco da energia offshore. Restaurados trechos que podem impactar tarifa de luz em 197 bilhões de reais. Vetos que foram derrubados, ó, além deste, Programa de Transição Energética, o PATEM volta a valer após rejeição de vetos. Isenção para fundos FIIs e FIAGROS, os fundos ficam livres de novos tributos sobre consumo, aqui o mercado tende a encarar como positivo. Falamos já das vítimas do Zika. Diretrizes orçamentárias de 25, 8 trechos da LDO vetados por Lula são retomados, todos em favor de mais gastos públicos. Revisão de benefícios sociais, o projeto que dispensa a reavaliação do BPC é totalmente restaurado. Vocês estão entendendo? O projeto que dispensa a reavaliação do BPC. Em 3 anos, o BPC mais que dobrou. É razoável isso? Quem criticar o mérito do BPC está muito descolado da necessidade social em torno da qual o projeto se debruça. Agora, quem não estranhar o dobro do custo relacionado ao BPC não está preocupado com a eficiência da política pública. Não é possível que em 3 anos você tenha uma disparada em torno deste benefício sem que isso ao menos nos convide a avaliar ou revisitar os critérios para se enquadrar num programa como esse. Até em respeito àqueles que realmente precisam receber o BPC. Porque é em cima destas pessoas que o programa deveria se concentrar. E o projeto que dispensa reavaliação. Como é que você vai explicar isso para um alemão, para um inglês? Como é que você vai explicar que o projeto dispensa reavaliar? Ó, é reavaliar, hein? É abrir os números, é cruzar com os beneficiados, é avaliar os critérios, é enxergar se está havendo um afrouxamento e qualquer um está conseguindo se inscrever ou não. Não, isso não vai ser necessário porque o projeto dispensa a reavaliação. Olha, a política pública, ela não se dá, em termos de resultado, pelo valor absoluto que sustenta, e sim pela eficiência com que consegue responder às dores, os anseios, às necessidades de uma determinada sociedade. É muito preocupante. E isso mostra que o problema é muito mais estrutural. Isso mostra que não é só a questão do Palácio do Planalto, do Executivo. Naturalmente que há um protagonismo, porque a agenda, ainda que o presidencialismo brasileiro esteja às traças do ponto de vista institucional, com uma hipertrofia do Legislativo que amarra qualquer presidente, não importa qual seja, quem tem projeto, quem não tem projeto, quem tem agenda para o lado A, quem tem agenda para o lado B, qualquer presidente está completamente amarrado da maneira como a República está organizada. Reconheçamos isso. E ainda que haja, mesmo no presidencialismo aos traços e às traças que temos no Brasil, ainda que haja um protagonismo em termos de agenda, veja como é o legislativo aqui no Brasil. Por isso que eu venho criticando, vocês que acompanham o nosso trabalho sabem disso, esse roupante fiscalista do Congresso.
Esse roupante fiscalista do Congresso não tende a se sustentar. É algo que gira em torno da hipocrisia, da demagogia, do cinismo, para dizer o mínimo, porque é uma classe política que não está nem um pouco preocupada em cortar as variáveis que alcança e pelas quais são diretamente beneficiados. Por exemplo, as emendas parlamentares. É aquela história, precisa cortar, mas corta sempre do outro. Vamos ver qual vai ser o denominador encontrado nas próximas 2 semanas para a solução que o Planalto precisará desenhar a fim de contornar a iminente queda do IOF ou das mudanças do IOF que foram publicadas em decreto semanas atrás. Temos 9h14, todo mundo na mesma página. Pode passar com o mercado de futuros que ele tá agitado. Curva de juros agora 4 pontos base a mais nos prêmios. Ou não sei na planilha do jovem operador do outro lado, mas essa curva de juros aqui deixa algum espaço para uma Selic eventualmente em 15. É por aí que vamos? O dólar está caindo 0,15%, R$ 5,499. E o Ibovespa futuro caindo 0,18, 141.280 pontos. É mínima intradiária para o Indifut. O Coutinho vai atualizar já o racional gráfico, porque a imagem está aí, está na tela. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. Temos 9h14, Coutinho, essa mínima buscada pelo Indifut traz alguma atualização em termos de estratégia e racional gráfico ou basicamente as fotos são as mesmas? Diga lá. Ruim, Léo, olha só, eu desenhei aqui uma figura de convergência, né? Então os fundos ascendentes, os topos descendentes e está aqui nesse imbróglio. Eu tenho, no curto prazo, um envelopezinho de baixa. O mercado cai, o mercado lateraliza para cair. Se você quiser, pode até traçar aqui um suportezinho e a gente monitora. O índice cota 141.250, a Zeda abaixo de 140.960. Nota que o corte ele está exatamente em cima, não só do suporte, mas como dessa linha ascendente. Então, assim, deve dar uma bela de uma oscilada. Os vendidos de plantão fiquem atentos para uma eventual recompra ou finalização no 960. O dólar já desceu, o dólar já subiu, tem aqui um pivôzinho de baixa desenhado, mantém ainda o viés baixista, mas de novo numa figura ruim. Obrigado, Coutinho. Guilherme Cunha, volto contigo. Bom, falamos aqui de puro suco de Brasil, né? Ao problematizar o fiscal de novo e a postura do Congresso Nacional, é uma nova camada. E o gancho para o Copom de hoje, por onde você acredita que o Comitê de Política Monetária vai? A gente tem feito essa pergunta já há algum tempo aos nossos contribuidores. A tua tese é de que para em 14,75. E aí eu queria só confirmar em termos de comunicação, deixando a porta aberta ou anunciando o fim do ciclo? Lembrando aquela distinção, né, Gui? O que a gente gostaria que acontecesse e o que você acha que vai acontecer, pois não? Deixando a porta aberta, viu, Léo? Vamos lá, puro suco de Brasil, adorei. De um Brasil, um país feito por muito brasileiros, né? Aí que tá o problema que a gente sempre amarga aqui no nosso mercado. Pô, Léo, 14,75, eu vou manter essa oratória mesmo sabendo que a probabilidade do erro ela é gigantesca, né? E dito que a gente tende a ter essa comunicação mais rocket, muito pelo cenário do contexto de petróleo, conflito geopolítico e a guerra tarifária, que ainda, querendo ou não, torna-se uma realidade. A gente não tem o ponto final a respeito de 100% das tarifas. Então, dito isso, é irresponsável não colocar isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. As incertezas globais ainda prejudicam numa trajetória para o contexto de queda dos juros formato direto e reto. Agora, para mim, tá, no meu querido e humilde entendimento, subir esse 0,25 é único e exclusivamente para arredondar, sabe? Ficou ruim 14,75, eu vou botar 15 para arredondar, vira um lance quase que de ego do que necessidade, não muda nada, e aí vou colocar os 15 só para falar que o Guilherme Cunha errou de manhã aqui. 9h17, daqui a pouquinho a gente ouve o Gui sobre Estados Unidos também, que ele tá estimando para a decisão de juros por parte de Jerome Powell e dos seus. Bom, vamos lá, quem mais? Ó, o glorioso Walter Antônio tá na área, o Rodrigo Milan, o SCR, o Guga, o... Olha só, Rock Sal, eu achava que era Rock Sal e Banho, mas é o Rock Sal e Banha. Bom dia!
rock, sal e banha. Dizem que o problema do Brasil são os políticos. Mentira, mentira. O problema são as pessoas que votam e colocam estas bestas no poder, pensando apenas nos seus interesses. Olha o desabafo do Super Rock aqui, ó. Sal e banha. Essa eu não conhecia, sal e banha. Tá bom. O Home Broker, grande Léo. Então, isso é engraçado, né? Se eu critico o Palácio do Planalto, acham que eu sou oposição. Se eu critico o Congresso, acham que eu sou situação. Eu acho que é o melhor sintoma mesmo, né? Tá bom. O Rodrigo Milan tá aqui, o Luiz, também o Ellison Oliveira, o Guga, também o Ariomar Ferreira da Silva, o Raul Nichelle, o Rubem Rodrigues, ô Super Rubem, um abraço meu amigo, o Ellison Oliveira e o perfil Vini Meu Lindo agora atualizou para Vini My Gorgeous. Uau, oh goodness, entendi, continua atirado este perfil, né? Em cenário nacional e internacional. Mandou um super beijo aqui para cá e deixou o like. Você já deixou o seu like aí do outro lado? Não! Temos 1.150, estamos buscando os 1.200. Vocês nos ajudam do outro lado. Vamos lá, meus amigos, 9h19. Ó, é o seguinte, moeda americana no 0-0 perdeu direção, hein? De novo, praticamente neutra. E o Ibovespa Futuro parou nesse 0,20% de marcha ré. Curva de juros pedindo 2 pontos base. Camila Nascimento faz uma atualização dos últimos pontos relacionados à queda de braços entre Irã e Israel, Israel e Irã. Vamos lá, Cá, é você no minuto a minuto entrincheirada que você tá nessa cobertura, pois não? De acordo com as últimas atualizações, ainda não há risco de vazamento radioativo, mas isso pode mudar com o ataque a Fordon, de acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica. Já há, aliás, um dano significativo no local. Fordon é a usina onde se acredita que tem a maior operação de produção, nuclear de enriquecimento de urânio do Irã, só que essa usina estaria a mais de 60 metros de profundidade, enquanto instalações importantes na usina nuclear de Natanz foram gravemente afetadas por Israel. A Agência de Energia Atômica da ONU disse que fábricas de centrífugas foram destruídas no Irã ao longo das últimas horas. Os militares israelenses informaram que teve início uma nova onda de ataques em Teherã, de acordo com a agência Reuters. E do lado de Israel, de acordo com a apuração do Wall Street Journal e também da Reuters, Israel já está ficando com poucos interceptadores de mísseis defensivos. Indo agora para as últimas declarações rapidamente, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, fez um pronunciamento e disse que o seu país não vai se render a qualquer ataque americano e que vai haver consequências graves e irreparáveis. Ao se referir às ameaças do presidente Donald Trump, ele disse que aqueles que conhecem a história do Irã sabem que os iranianos não respondem bem a ameaças. Ontem, Trump ameaçou o líder iraniano, dizendo que sabe aonde ele está. Já a Rússia, pela manhã, advertiu os Estados Unidos e falou para os americanos não auxiliarem os militares de Israel. Os ataques de Israel no Irã já mataram 585 pessoas, de acordo com os últimos números da Associated Press, Léo. Obrigado, Cá. 9h21 na tela para vocês agora a tabela da volatilidade, da qual a gente também não pode tirar o olho. O DXY tem 0,21% de recuo, são 98,615 pontos. O VIX está caindo 1,76, mas olha o nível absoluto ao qual chegou o VIX, hein? 21,18 pontos. Yields de 2, 10 e 30 anos com uma queda média de 2 pontos base em toda a extensão. É assim que nós estamos. Vamos pegar carona agora com a Black Arrow da Nelógica. O Coutinho vai passear pelos índices acionários americanos. Lembrando que hoje, super quarta que é, tem Jerome Powell falando às 3h30 da tarde, horário de Brasília. Você, Coutinho, à vontade. Vamos lá, pessoal. Não muda muito, lamentavelmente. Então você tem aqui Dow Jones ainda lateralizado junto com o Russell 2000. Você tem numa melhor posição S&P 500 que ameaça subir, mas na última semana também já deu uma segurada, lateraliza acima de resistência, assim como o Nasdaq também lateralizado acima de resistência. Dois cenários. Dow Jones e Russell mais engasopado, Nasdaq e S&P 500 melhor. Mas quando eu olho o outlook geral do mercado americano, lamentavelmente ainda vou tirar um pouquinho do zoom, grande lateralização, expectativa, cenário externo horroroso, o mercado segue travado. E aí, Guilherme Cunha, como é que você, enquanto operador de mercado, está monitorando esse conflito entre Israel e Irã e as suas consequências?
Léo, eu comentei bastante ontem com o Vini no período da tarde, acho que cabe na audiência rotativa atualizar aqui. É impossível, né, você manter uma posição aí, seja nos Estados Unidos ou até mesmo no nosso mercado de futuros, com o conflito. Eu estava realizando uma operação, por exemplo, ontem, na queda do ouro, e meio a um painel urgente Mover Pro, nós vimos aí o Trump podendo realmente colocar em pauta, né, colocar a possibilidade de estar atuando nesse conflito sobre o Irã. Isso me deixou extremamente perturbado como operador de mercado, tive que encerrar minha operação ali do ouro, porque onde queria o ouro realmente se nós estivéssemos flagrando um noticiário do avanço desse conflito. Então isso deixa o operador, né, fazendo com que o cenário intradiário seja excelente. Então se a gente for dividir as caixinhas, né, o day trade, as operações aí intradiárias, show de bola, a gente continua colocando aí em pauta o dinheirinho do bolso, mas eu estou líquido, tá? Aqui no Brasil a gente tem meia dúzia de ações, e no cenário internacional ou no mercado de futuros, 0 posições, tá? Quanto menos exposto ficar, mais inteligente fica, pelo contexto do conflito geopolítico e até mesmo essa super quarta com o feriado na quinta que respinga na sexta com o nosso mercado fechado, tá? Então ficou muito complexo você manter uma posição de um dia para o outro. Lá fora, Estados Unidos, mais especificamente Nasdaq, eu acho que sofre, tá, Léo? Com o cenário do Fed hoje, é impossível o Fed reduzir os juros, eu acho que é ainda mais difícil, não é impossível, mas difícil ele deixar a porta aberta para monitorar movimentos de queda, por mais que haja essa pressão do Trump, e qualquer escalada do conflito, a queda no Nasdaq, principalmente, pode ser bem mais intensificada. Então eu monitoro para que eu possa pegar uma oportunidade, mas se antecipar qualquer movimento é uma loucura. 9h25, Gui, aproveitando o gancho internacional, vamos te ouvir sobre a decisão de logo menos. A gente vai ter às 3 da tarde não só a decisão absoluta das Fed Funds, em torno delas gira pouca surpresa, espera-se amplamente manutenção, 4,25 a 4,5, lá é o intervalo básico de juros, mas muitas dúvidas sobre o dot plots, ou seja, as projeções do colegiado do Fed, e também a comunicação, como é que o Jerome Powell vai lidar. Vai ser muito perguntado, naturalmente, sobre esse conflito Israel-Irã, vai ser perguntado sobre a política tarifária do Trump. 9 de julho termina aquele prazo de trégua que o Trump havia colocado, trazendo todas as tarifas praticadas contra o mundo por parte dos Estados Unidos para um piso de 10%. Então tem muitas variáveis que vão ser decisivas no horizonte das próximas semanas, e entre esta decisão de hoje e a próxima, como você pretende operar a decisão do Fed? Eu vejo que não teremos nenhuma novidade, tá, Léo? Nós iremos ter essa manutenção, e o discurso, desde o seu boa tarde do Jerome Powell, que já vai gerar uma grande oscilação, até o fechamento da coletiva, vai ser uma volatilidade extrema, colocando aí um cenário, daí de novo, né? Para mim é muito mais proteção do que apetite a risco, ou seja, tendo a acreditar que qualquer alta da bolsa lá fora seja uma oportunidade para venda, qualquer alta que depois da rolagem também seja uma oportunidade de venda, porque os juros tendem a se manter mais alto, né? Então o que fez a bolsa subir, principalmente a bolsa brasileira? A expectativa do ciclo de queda de juros, curva DI foi lá para baixo. Se isso não for uma realidade hoje, não for uma realidade lá fora também, nós temos aí um trigger que foi tirado da mesa, e a gente vai ficar muito mais com a aversão do que o apetite a risco. Então o Jerome Powell, na hora do seu discurso, e todas as perguntas dos jornalistas, seja do conflito ou do tarifaço, tende a não agradar o Trump, não. Vai ser um discurso mais rocket, que vai haver a necessidade de continuar monitorando os dados econômicos dos Estados Unidos, que por mais que teve um afrouxamento significativo, né, que também poderia sugerir um tom mais leve na sua fala, o conflito estragou tudo, tá? Então acho que um dos desesperos do Trump, inclusive, de encerrar essas guerras que estão rolando mundo afora, é porque está atrapalhando a sua trajetória, sim, a respeito aí da condução do país, principalmente frente à política monetária. Petróleo para cima não agrada ninguém, Léo. 9h27, por falar em petróleo, a Camila Nascimento monitora a cotação da commodity e traz pra gente o placar parcial. A gente viu novo estresse em torno do barril. Vai lá, Camila, você. Nesse momento, o petróleo Brent avança 0,30% aos $76,69.
E o WTI sobe 0,33% aos $73,52, Léo. Lembrando que ontem Petrobras avançou em média 2,5%. Eu digo em média porque tem o papel ordinário e tem o papel preferencial. Mas não só Petrobras, né? O setor de petróleo como um todo acabou se destacando. A gente viu o Prio avançar 2%, de volta aos R$ 44,00. Petro Recôncavo avançou 1,23%. E nós ainda temos a toada de alta por parte da commodity. Tá no nosso radar, impossível que deixe de estar. 9h28, olha o trio Los Angeles tendo que trabalhar de novo, hein, meus amigos? Podem pegar os instrumentos, claro, pronto, pode tocar, porque virou o dólar, nosso GC acaba de cair, moeda americana vai para o terreno positivo, 0,04% de avanço, R$ 5,509. É um chove não molha, convenhamos, vai? É um dólar que vai, não sabe se volta, não sabe se vai, fica girando em torno da neutralidade, com passo de espera total em dia de super quarta. É ou não é, Coutinho? Não dá para traçar uma direção clara, graficamente falando, em cima da moeda americana, muito embora ela acabe de renovar. Máxima intradiária, R$ 5,510. Você, Coutinho? Tá correto, Léo. Tanto um quanto o outro. Dólar do lado direito, tá aqui, ó. Já fez um longo pavio, já desceu tudo que tinha, já voltou. A figura, sim, é um pivô de baixa, mas, de novo, uma condição ruim. Então, nota a volatilidade. O candle aqui eu baixei para 30 minutos. O mercado já desceu e, como você apontou, o mercado já virou. Índice, mesma coisa. Olha só, envelope de baixa que sobe e lateraliza. Então já não é mais o envelope de baixa, virou envelope de alta. Então assim, o gráfico nessa primeira meia hora do dia, bastante ruim ambos. Iria com bastante cautela day trader de plantão de um lado e de outro. Temos 9h29. A partir de agora, cobertura especial. Vou pedir pro Léo organizar os destaques de agenda, enquanto a Camila Nascimento recebe as informações. Veja aí às 9h30. Hoje, em função do feriado de amanhã, também nos Estados Unidos, antecipação dos pedidos de seguro-desemprego, é um dado que costuma ser publicado às quintas, e as licenças de construção na fotografia de maio. Vamos aos números absolutos e eu já deixo a tabela da volatilidade aqui com a reação imediata do mercado. É você, Cá. As licenças para construção em maio registraram queda de 2%. No mês anterior, a queda havia sido de 4%. Já em relação aos pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana, o número ficou em 245 mil, levemente abaixo da projeção de 246 mil. E anteriormente, o número de pedidos por seguro-desemprego havia ficado em 250 mil, Léo. Ok, obrigado. São números que basicamente vêm em linha com o consenso, no caso dos pedidos de seguro-desemprego. E aí sim, na parte de construção de moradias nos Estados Unidos, a gente teve uma fotografia mais baixa, 2% de frustração frente ao consenso. Esperava-se 1,35 milhão, a realidade entregou 1,25 milhão, 0,1 ou 0,1 milhão a menos do que se imaginava. Temos 9h31, o destaque que a gente vê na precificação dos ativos é um destaque tímido, porque essas fotografias ficam absolutamente ofuscadas diante do olhar maior em cima da super quarta e da decisão de juros, especificamente lá nos Estados Unidos, bem como o conflito Irã-Israel. O DXY tem recuo de 0,20%, 98,610. O VIX tem queda de 1,39%. Houve uma limitação no ímpeto de baixa do VIX depois desses dados, ao menos coincide com isso. Yields de 2, 10 e 30 anos praticamente não mudam, 2 pontos base a 2 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio em geral. Índices acionários americanos demonstraram alguma mudança? Você, Cá? Não, a gente não viu nenhuma grande alteração nos índices acionários nos Estados Unidos após a divulgação dos dados. O S&P no mercado futuro segue em alta, avança 0,16% aos 6.048 pontos. Dow Jones sobe 0,10% aos 42.599 pontos, enquanto o Nasdaq avança 0,24% aos 22.008 pontos. O Russell 2000 no mercado futuro sobe 0,07% aos 2.102 pontos, Léo. O dólar continua no 0 a 0, o Ibovespa futuro caminhando para isso também. Estava recuando 0,18, 0,20, agora cai 0,12 a caminho da neutralidade. Vamos nos despedir de Guilherme Cunha, que deixa o seu destaque final nesta super quarta. Gui, é você.
Obrigado, Léo Levati, obrigado, Camila, obrigado, Coutinho, e a todos os nossos queridos ouvintes. É isso, viu, Léo? A gente vai ter muito mais um cenário de compasso de espera, não que isso não traga volatilidade, principalmente para aquele carinha ali que é o índice, teve um vencimento de contrato junto com a super quarta, então vai ter ali bastante volatilidade. De novo, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, entregamos uma realidade. Para mim, é para baixo que a gente vai olhar esse índice também lá fora, Estados Unidos. Quando tivermos, então, o pronunciamento do Fed e todo o aquecimento para a nossa decisão de política monetária, na sexta-feira a gente vai ter a famosa ressaca e realidade. Então, cuidado aí, operador, cuidado com a alavancagem, cuidado com a manutenção das suas operações para o pós-feriado, porque sexta-feira, literalmente, é tiro, porrada e bomba. Um beijo do Cunha, até mais tarde, fui! 9h33, em instantes, Fábio Fares, nosso convidado especial às quartas-feiras, já na ponta da conexão, fala sobre o conflito Israel-Irã, a decisão de juros nos Estados Unidos, a decisão de juros no Brasil e também, naturalmente, a maneira como os preços tendem a se comportar a partir de tudo isso. É daqui a pouco. E Bovespa Futuro volta a encorpar um pouquinho, viagem baixa, cai 0,18%, 141.305 pontos, TC News. Seu resultado é nossa marca. Agora somos uma corretora, mas nunca vamos deixar de ser uma comunidade. Acompanhe a carteira real e performance de outros usuários. Em tempo real. Opere como os melhores. Opere com traders. Traders. Baixe o app e abra sua conta. 9h34, Fábio Fares, meu amigo, seja bem-vindo ao Manhã TC News. Bom dia para você. Bom dia, Léo. Bom dia a todos do TC. Uma excelente quarta para todo mundo. Quero ouvi-lo sobre um assunto que não foi possível ainda, porque na sua última participação ele ainda não havia surgido. Os ataques israelenses contra os iranianos datam de sexta-feira da semana passada e de lá para cá, bastante tensão e volatilidade. O mercado já chegou a tradear um eventual cessar-fogo e passou a tradear desde ontem até o presente momento uma escalada bastante forte com eventual entrada dos Estados Unidos de maneira direta no confronto. E isso, inclusive, devolveu um kit que andava sumido. Na busca por proteção, compra-se dólar e busca-se dívida pública americana. Isso voltou a acontecer ontem. O que tem de foto, o que tem de filme e como o Fábio tem avaliado, monitorado e identificado esse conflito entre israelenses e iranianos? Olha, Léo, falando da parte economia da coisa, os Estados Unidos mudou de postura no meio do caminho. No começo dos ataques, os Estados Unidos falou que não ia se envolver e os Estados Unidos foi se envolvendo a ponto do Trump interromper a participação dele do G7, vir de volta para Washington, se reunir com toda a inteligência americana e aí uma pequena crítica fazer o que o pessoal acostumado no Brasil. Muito barulho e não acontecer nada, do mesmo jeito que o Irã ontem falou que ia ser um evento na madrugada que iam marcar séculos pela frente e não aconteceu nada. Parece que a moda do só mais 72 horas é global, não é só uma coisa do Brasil. Isso é muito ruim, porque hoje em dia a informação se dissemina muito rápido, cria expectativa, cria volatilidade, e o fato dessas coisas não irem acontecendo aumentam a volatilidade e as incertezas, o que ninguém precisa nesse momento, onde a economia toda já passa por grandes desafios. Provavelmente os Estados Unidos vão fazer alguma coisa, porque inclusive já mobilizou porta-aviões, exército, muita coisa aos arredores ali, e tem o Trump sido muito vocal de que o espaço aéreo iraniano já está dominado por eles e tudo mais, é uma questão de tempo. Agora, por que demora e quais serão as consequências? Porque, teoricamente, se os Estados Unidos fizerem algo, deve ser rápido, porque o Irã já mostrou, como vimos na época da Rússia e da Ucrânia, que esse poder bélico não é tudo aquilo que se imagina. Agora é esperar. Eu espero que a gente tenha um desfecho bom e rápido para tudo isso, e sim, que neutralize maluco. A gente não precisa de homem-bomba, de terrorista, e o Irã, infelizmente, é uma célula que cria muito disso para o mundo. Nós temos 9h37. Fábio, 2 perguntas rápidas. Como você enxerga o petróleo a partir desse noticiário? E em que medida este noticiário pode aparecer hoje na decisão de juros do Fed?
Olha, Léo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo por preguiça. Eu estou em Orlando de férias, a gente veio passar uma temporada aqui e eu vim dirigindo. No sábado e domingo, a gasolina por aqui estava 2,81 em vários postos. E eu, por preguiça, falei, abasteço amanhã de manhã. Na segunda-feira já estava 3,19. Olha só. Quase 40 centavos. E o petróleo estava perto dos 70, agora ele está 75. Isso é um bom exemplo para as pessoas que estão no Brasil e não têm essa velocidade como tem aqui nos Estados Unidos, entenderem como o petróleo é crucial para o combate à inflação. Provavelmente, uma das coisas que o Powell vai falar é sobre essa incerteza, porque a gente viu em 24 horas 40 centavos no preço da gasolina, com o petróleo oscilando de 65 para 70 dólares. Agora já subiu mais, essa gasolina vai continuar subindo. Se você for no supermercado nesse exato momento, você já vê reprecificação de várias coisas. Promoções que já sumiram e coisas já sendo ticada para cima. O repasse aqui é muito rápido. E aí volta o monstro que é o grande problema, calcanhar de Aquiles do Fed, que é a inflação. Com isso, a inflação dificilmente cederá tão cedo. Quanto mais tempo durar essas incertezas no Israel e Irã, o preço do petróleo ficar estressado, que ele é o primeiro a se estressar pela sensibilidade da região, pior fica para o Fed ter previsibilidade do que fazer. 9,39. Esse exemplo do Fábio não só reforça a tese de que o petróleo é o ativo mais deflacionário ou mais inflacionário do mundo, a depender do movimento, como no caso americano em particular, esse impacto é muito imediato. Você vê que no intervalo de dias, a gasolina sai de 2 e pouquinho para 3 e pouquinho, 40 centavos a mais. E isso rapidamente escoa para outros produtos e serviços, tanto que nas prateleiras do supermercado já há preços sendo remarcados e promoções que até ontem eram válidas já não existem mais. Querendo ou não, Fábio, você está narrando para nós um cenário muito negativo, um cenário de pressão inflacionária e um adicional de incerteza relevante para o Fed considerar no seu horizonte. E aqui estamos diante, se não de um paradoxo, no mínimo de uma ironia. O Trump vocalizou durante todos os meses em que esteve em campanha e todos os meses em que esteve ao comando, na frente da Casa Branca, que o petróleo tem que baixar, ele quer um petróleo cada vez mais barato. Mas agora ele adota uma retórica que escala a participação americana no conflito entre Israel e Irã e que, entre as consequências práticas, traz o petróleo justamente para cima. É uma das camadas com as quais o presidente americano vai ter que lidar. Com certeza, Léo. Por isso que tem que ser rápido e preciso. Não dá para ficar enrolando. E eu acho que a postura dele ter saído do G7, vocalizado tudo o que vocalizou e não ter feito nada essa madrugada, é ruim, porque começa a gerar expectativa e estressa. A gente viu o petróleo estressar na expectativa de alguma coisa e está vendo ele levemente recuar. A gente sabe que esse ataque, essa guerra, tem prazo de validade, não vai ser igual Rússia e Ucrânia, porque ninguém quer conquistar território. Querem anular um regime terrorista que quer ter bomba nuclear. Então isso é mais comparado com a história do Bin Laden no Afeganistão, e não com Rússia e Ucrânia. É um choque de curto prazo se resolvido rápido. Quanto mais se adia, mais tempo vai demorar para o petróleo voltar à normalização, que é um mundo que tende a crescer menos, com menor demanda por petróleo, logo o preço estabiliza onde estava ali, nos seus 60, 65, até a atividade global retomar e o crescimento voltar para níveis médios de 2, 3% ao ano. Enquanto isso, não tem demanda. O problema é que nós temos um evento de curto prazo que estressa, porque ali escoa a produção para vários lugares do mundo. Hoje, Fábio, a gente vai ter o dot plots, portanto, a atualização nas projeções por parte do colegiado do FED. O que é que esse colegiado enxerga para o PIB? O que é que esse colegiado enxerga para o mercado de trabalho, para a inflação? Os cortes que esse colegiado vislumbra para este ano, para o ano que vem e assim vai. Queria, com esse gancho, consultar qual o seu cenário base, se você trabalha com 2 cortes esse ano e setembro pode ser o primeiro, e a sua expectativa em torno do dot plots. Se você aposta num conservadorismo, de modo que os documentos de hoje produzam pouca coisa em relação aos documentos dos últimos encontros, ou se não, se você acredita que a gente possa ter algum tipo de surpresa.
Eu acho que a surpresa para o mercado vai ser que o dot plot vai trazer menos corte, provavelmente um corte esse ano, no qual eu não acredito que a gente vai ter corte. Revisar crescimento levemente para cima, porque a gente vem numa janela positiva de crescimento, dados os últimos dados, e no último dot plot a gente estava naquele cenário de contração de PIB, então vai ajustar isso, o crescimento marginalmente maior nos Estados Unidos, 1,5, 1,8, por ali, se eu não me engano, o último dot plot estava mais para 1,5 do que 1,8, mas eu não acredito em corte esse ano, Léo, porque a gente continua vendo atividade muito forte, mesmo com juros altos, e a gente tem muito choque inflacionário. Falta menos de um mês para se decidir sobre as tarifas, não tem acordo nenhum. E essas distrações de guerra e tudo mais adiam cada vez mais esses acordos. Então, eu não vejo o Powell e os membros do Fed tendo conforto para falar alguma projeção de médio e longo prazo que não seja manter o que está acontecendo nesse momento, que não está sendo tóxico para a economia. Se não fosse a guerra, a gente teria batido máxima histórica na S&P essa semana de novo. Verdade, verdade. E aí tem uma outra camada. O Fed, ele tem adotado algum nível de conservadorismo, entre outras razões, por argumentar que ainda não se tem clareza do impacto no nível de preços da política tarifária do Trump. É verdade. Tanto é assim que nas últimas fotografias de inflação, ao contrário, o que nós tivemos foi uma composição benigna, o que nós tivemos foram mais boas notícias. Mas você tem sido um dos contribuidores, dos comentaristas, dos participantes da nossa grade, que mais tem alertado para limitar a festa. Vai alto lá, em algum momento isso deve chegar e o mercado está com o freio de mão puxado exatamente por isso. Aí nós estamos diante da data 9 de julho, como uma das datas mais relevantes de curto prazo, porque nela chegará ao fim aquele prazo de negociação que o Trump estabeleceu e durante o qual, ou até o qual, limitou as tarifas praticadas pelos Estados Unidos contra toda e qualquer praça do mundo ao piso de 10%. Então veja o cenário para o qual estamos caminhando, Fábio. Dia 9 chega ao final essa trégua de 3 meses. Aí a gente vai ter mais clareza, talvez, sobre como vai se dar a taxa praticada pelos Estados Unidos em relação a vários outros países. Essa é uma camada. Aí chega a dúvida, legal, agora que sabemos colocar no modelo alguma variação percentual, quando é que isso impacta os preços? E como vai ser o comportamento do consumidor? Tendo como pano de fundo, e com isso eu fecho, um petróleo que, se continuar escalando, a exemplo do que você ilustrou aqui na dinâmica prática, vai bater nos preços para além dos combustíveis de produtos e serviços. Então é um curto prazo decisivo para ditar o ritmo do Fed ao longo do segundo semestre. Por isso que eu acho que no que time que está ganhando não se mexe. E para o Fed, eles estão ganhando. Atividade aquecida, emprego resiliente, bolsa próxima das máximas. Eu vou me arriscar ao quê? Inclusive, eu acredito, que o Trump vai usar a guerra como desculpa para dar mais prazo de negociação. Porque até agora não saiu nada, dificilmente vai sair alguma coisa. O G7 ia ser usado para isso e já não está, apesar que o Bessent está aqui no Canadá resolvendo algumas coisas, mas eu acredito que próximo de 9 de julho vai vir a famosa, olha, dado as tensões geopolíticas, vamos estender o prazo para mais um mês ou 90 dias e por aí vai, porque o petróleo vai fazer um estrago na economia americana em termos de inflação, enquanto não tiver uma resolução disso e o petróleo normalizar. E ele pode usar isso de desculpa para empurrar para frente essas decisões quando tiverem as negociações mais azeitadas, que nesse momento não parecem que estão. A exceção aí que eu pontuaria é Estados Unidos e Reino Unido. Tirando esses dois, a gente não tem clareza, né? Muito pouco. Pequeno, né, Fábio? Muito pequeno. No Reino Unido é mais parceiro, aquele primo, gente boa, que vem te ajudar sempre que precisa, mas que não serve para muita coisa. Às 9h46. Daqui a pouco o Fábio comenta sobre Brasil, sobre Copom. Eu volto com ele em instantes. Coutinho, a moeda americana renova máxima intradiária, assim fez ao longo dos últimos minutos. Temos 0,30% de avanço agora, R$ 5,522,5. E o Ibovespa Futuro correu para as mínimas. Agora recua 0,27%. É o momento do mercado de futuros em que mais se vê uma distância entre dólar e índice. Dólar abrindo, índice fechando, começa um certo distanciamento.
relativamente tímido, mas maior do que o distanciamento mostrado até essa altura das negociações. Graficamente, algo para chamar a atenção do nosso ouvinte e, sobretudo, do trader? Ficar atento no dólar do seu lado direito, né? O que era um pivôzinho de baixa virou um sobe, lateraliza. Então agora eu tenho um envelope de alta desenhado, tenho 1, 2, 3 topos para romper, então assim, sem grandes velocidades em termos de entrar comprado, até porque essa região, esse cara deve dar uma oscilada, R$5,524, mas mudou. O que era um pivô de baixa vira um envelope de alto, o dólar se torna altista, tem que romper o 524 com o objetivo 335. No caso do índice, tão ruim quanto estava antes. Cai, lateraliza, mas também não cai. Envelope de baixa desenhado, 2 suportes aqui para ser rompidos. Da minha última entrada para cá, o índice não fez nada. 12 minutos para as 10 da manhã. Fábio, agora a gente fala de Brasil. Copom. Fábio, não há qualquer expectativa de surpresa na taxa absoluta no caso americano. As Fed Funds vão dormir de hoje para amanhã entre 4,25 e 4,50. As dúvidas existem em torno do dot plot, da comunicação, enfim, foi o que pautou a nossa conversa. Agora, no caso brasileiro, não é bem assim, né? Semanas atrás, o jogo parecia dado. É 14,75 e vamos ver qual que é o jogo das expectativas na comunicação. Agora não. Agora o jogo também é se para em 14,75 ou se vai a 15. E em uma coisa ou outra, como a comunicação vai se comportar. Porta aberta ou um anúncio de encerramento do ciclo. Como é que você está enxergando o cenário? O que é que você é capaz de antecipar, projetar? Olha, Léo, eu acreditava em manutenção, porque em termos absolutos, 14,75, 15, nada muda. Pois é. O que tem que é ancorar as expectativas futuras, com uma comunicação dura do tipo, juros não caem. Pode vir tweet da Glaze, pode vir choro do painho, juros não caem. Até a Páscoa, pelo menos, juros não caem. Não tem como. Porém, agora existem componentes que fazem com que o galípolo possa ser mais duro, usando principalmente a parte do petróleo, porque essa incerteza pressiona o Brasil também. Até ontem a Petrobras estava cortando o preço de combustível, com esse dólar caindo e tudo mais. Agora isso daí netou, porque o petróleo subiu. Verdade. O dólar vai ter que cair muito mais para poder não ter repasse. Eu acho que vem mais 25 e porta aberta. Mais 25 pontos base, Selic a 15% e um comunicado duro que deixa a porta aberta, que na prática pode vir mais. Você que não está gostando da Selic a 15, pode vir mais. Olha, isso talvez não fosse exatamente o trigger de realização mais forte para o Ibovespa, porque vamos combinar, hein, Fábio? E você fala desse movimento desde o início do ano. É um hot money em janeiro, se manteve hot money em fevereiro, março. A partir de abril, na medida em que o fluxo continuou, a gente já começou a cogitar que essa alocação do gringo aqui na Bolsa Brasileira pudesse surfar um horizonte um pouco maior. E a nossa conversa meio que parou nesse ponto. Se a gente tem, ao contrário do que boa parte das pessoas do mercado estava considerando, um não anúncio do fim do ciclo, ao contrário, uma porta aberta e em função da pressão do petróleo, uma possibilidade dessa Selic eventualmente beliscar uns 15,25, 15,5, vamos trabalhar aqui com um cenário mais rock possível. Esse não seria aquele gancho de realização estrutural, porque no fiscal a coisa não mudou, ao contrário, só piorou. No monetário, sim, a curva enxergava uma Selic que passasse de 16, já não enxerga mais assim. Se vier uma mudança nessa rota da política monetária, não pode pegar muita gente aí no contrapé? Olha, é difícil, Léo. O Brasil está vivendo um momento de alocação global muito favorável, né? Quando você olha para o carry trade, quando você olha para o nível de bolsa em dólar, quando você olha para o floating e principalmente para como subalocado o mundo está em Brasil, tudo isso é uma força muito grande contra todo o resto. Inclusive porque, olhando para frente, você tem muitas perspectivas positivas, desde eleição para uma troca, alternância de poder, com o candidato que todo mundo do mercado quer ganhando força cada vez mais e fazendo a lição de casa dele direito. Você tem uma perspectiva de um Congresso que vai dar um calor no governo em termos do fiscal. Você tem um gringo que está vindo e está vendo coisas interessantes. Então, assim, já está dado que a Selic vai ser 14,75, 15, 15,25, isso está dado.
e a Bolsa continua atrativa. Eu acho que precisaria de um evento diferente para ter essa realização. Assim, não tem nada no pipeline para isso acontecer e cada vez mais, por causa da subalocação, o mercado puxa para realmente a Bovespa aí realizar lá os 150, já falaram em 170 mil pontos, porque o local ainda não entrou também, né? Se olhar os FIAs, olhar os multimercados, eles estão muito leves. E se você considerar a fotografia de segunda-feira foi um dia importante, não é, Fábio? Segunda-feira a gente viu o Ibovespa surfar em 2.000 pontos de alta. E eu tava ansioso pro dia 18, data em que a gente conheceria como os players se posicionaram na segunda-feira. Bom, dito e feito. Só deu gringo. Foram praticamente 1 bilhão, ou foi praticamente 1,5 bilhão de reais em compra só dos gringos. Os institucionais venderam, as pessoas físicas venderam, instituições financeiras venderam. Quer dizer, o gringo continua fazendo essa sustentação. E a julgar pela tese que você acabou de reforçar, do ponto de vista conjuntural de alocação global de capital, este movimento não tende a ser interrompido tão cedo. Não, eu acredito que não. Agora tem que ficar uma coisa clara, Léo. Desde que eu entrei no mercado em 98, eu sempre atendi gringo, a gente vê muito isso. A grande diferença do gringo para o local é que o dinheiro do gringo não tem carimbo e o local se apaixona e não pode. Então, o que vai acontecer, provavelmente, é que a hora que o gás do gringo estiver acabando, vai ser quando o local entra, porque agora o Brasil é Suíça, dá saída para o gringo e aí fica micado com as coisas na mão. Esse que é o grande diferencial e é isso que a audiência que vocês têm tem que entender. O Brasil não é longo prazo ainda. Eu rezo para a gente chegar a ter no Brasil alocações de longo prazo. O Brasil, você é praticamente um gestor ativo, um trader. Você tem que surfar esses ciclos, esses momentos que você vai fazer muito dinheiro. O buy and hold no Brasil, infelizmente, te prejudica. Na média, você vai perder dinheiro de alguma forma. Então, entendam isso e se posicionem para aproveitar esses momentos. Mas não tenham amor a hora que você perceber que a gata já está dando dor de cabeça, que não é mais aquele calor todo, que está na hora de rever o relacionamento. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente morre com o mico da mão. E é isso que o pessoal tem que evitar. Eu brinquei aqui mais cedo dizendo o seguinte, Fábio, quero ver se você concorda com o meu comentário que alguns classificaram como obsceno, mas eu não acho obsceno. Eu penso que todos nós estamos pelados. Tá todo mundo peladão, a gente só não se deu conta, porque a água tá alta, mas assim que a água baixar, os problemas eles ficam claros. E nós temos alertado isso aqui. A dinâmica fiscal, de novo, ela não só não melhorou, como deteriorou quando você considera o peso das manchetes e as movimentações de Brasília. Há pouco eu apresentei, não é só o executivo, há pouco eu apresentava uma manchete, que você acompanhou naturalmente, da derrubada dos vetos presidenciais. E boa parte da derrubada implica maior gasto público e ainda mais imprevisibilidade ou deterioração na relação dívida-PIB. Então, assim, por qualquer ângulo que a gente olhe, do ponto de vista fiscal, não veio melhoria. Do ponto de vista do fluxo, sim. Não deixa de ser um gancho de Brasília para a gente fechar a tabelinha contigo, Fábio. Inclusive, nós ainda estamos aguardando, são mais 2 semanas agora, para o Palácio do Planalto desenhar uma outra solução, dada esta goleada de 346 votos em favor da urgência do PDL, o projeto de decreto legislativo, que tem por objetivo sustar as medidas arrecadatórias que o Planalto ensaiou, mais do que ensaiou, determinou com o decreto do IOF. Então, assim, continuamos num cenário nebuloso e responsabilidade fiscal, muita gente tem na goela. Na hora da caneta, nem executivo nem legislativo costumam endossar esse direcional. Diga aí. Concordo 100%, Léo. Isso é uma coisa que as pessoas que não acompanham política têm que entender, que todos eles lá jogam o mesmo jogo. O executivo quer as coisas para fazer do jeito que ele precisa fazer para manter a base e popularidade. O legislativo faz a parte do policial malvado, porque sabe que se for muito malvado também perde as verbas deles e não é do interesse de ninguém, ainda mais em ano pré-eleitoral, o ano que vem, um ano que você precisa estar com o bolso cheio para poder gastar em campanha. E isso tudo bate uma hora no preço das coisas. Como vai acontecer aqui nos Estados Unidos também,
se as coisas não se ajeitarem, porque o Big Beautiful Bill também virou uma coisa que ninguém quer pegar no colo, né? Que é aquele bebê que começa a andar com 2 meses de tão feio que é, que ninguém pega no colo. Esses problemas, uma hora fazem preço. A coisa é que a gente vai se distraindo com outras coisas e a hora que isso chega, você fala, nossa, que surpresa. E não, tá aí, entendeu? E nisso, no Brasil, a gente é especialista, infelizmente. Aqui fora é uma coisa nova que está acontecendo e o americano vai pagar essa conta em algum momento também. O fiscal está sendo mostrado no mundo todo que o mercado pune um fiscal frouxo. E esse sistema tem que ser estancado porque a conta ficou cara demais para todo mundo. 9h58, Fábio Fares, meu parceiro, aquele abraço. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Desejo a você um ótimo feriado amanhã aí nos Estados Unidos. Obrigado, Léo. Obrigado a todos vocês pelo espaço. E uma super quarta que podia ser futebol de novo, né? Mas é decisão política monetária. Vamos ver como o mercado se comporta na sexta, porque esse feriadinho amanhã é bem safado também. Forte abraço. Esse é um bom adjetivo. Aliás, quando a gente passa a trabalhar com o mercado financeiro, a gente vê feriado na quinta-feira, nem se anima muito, né? Ou na terça-feira, não se anima muito. Se tiver que ter feriado, que seja na extremidade da semana, porque fica sendo um feriado safado mesmo, ainda mais com tantas variáveis para serem precificadas. Sexta-feira vai ser agitada. Como é que é? Que tristeza. Que tristeza. 9h59, ó, você que ainda não tá operando com a Traders, tá de fora e não pode ficar. Se liga, vem com a gente, o QR Code vai entrar na tela, o link tá fixado no chat do YouTube ou na nossa descrição. Vantagens diferenciais e custo-benefício muito evidente para você que comparar o modelo de operação da Traders com outras casas. Dê uma chance e passe a operar pelo menos um pouquinho do seu patrimônio aqui para você enxergar como é o ambiente, a experiência do usuário, do cliente, trazendo o seu feedback também em linha aberta. O QR Code te deixa na cara do gol, o link fixado no chat também e na descrição da nossa transmissão. Idem, só não pode ficar de fora. Corretora Traders é coisa de outro mundo. Temos 9h59, se liga então nos destaques da cobertura de hoje do seu Mercado à Vista, que tá começando, hein, senhoras e senhores? Petrobras e Braskem firmam aditivo em contrato de fornecimento de hidrocarbonetos leves. O contrato de fornecimento de hidrocarbonetos leves da refinaria Henrique Lage foi originalmente firmado em outubro de 2024. Embraer decola e recebe pedido firme de 60 aeronaves da SkyWest. Pedido feito durante a Paris Air Show será incluído na carteira de pedidos da fabricante brasileira no segundo trimestre e tem preço de lista de 3 bilhões e 600 milhões de dólares. VEG anuncia que Conselho aprovou 394,6 milhões de reais em JCP. O pagamento do JCP vai ocorrer no dia 13 de agosto de 2025 no valor líquido de 7 centavos por ação, Léo. Previ reduz participação na BRF. Anteriormente, a fatia da Previ na empresa controlada pela Marfrig era de 6,14%. 10h01, estas e outras no Mercado à Vista, que está começando. Dez e 1, bora lá, amigos. Dólar 0,11% de avanço, Ibovespa Futuro no placar de 0-0. Marcelo Coutinho, voltamos ao começo. É indecisão e indefinição. É compasso de espera nessa super quarta. Vamos ao gráfico, meu amigo. Nada de novo, Léo. Olha só, aconteceu exatamente o que eu imaginei. Bateu ali a R$ 5,524 e não subiu, então permaneço aqui lateralizado. É um envelope de alta, mas de novo segue no imbróglio, não conseguiu romper o 24, como eu comentei, então tá aí. O índice piorou. Era um envelope de baixa, que virou um envelope de alta, que caiu, o índice praticamente no 0-0. É exatamente o termo que você falou, é o mercado em compasso de espera. Compasso de espera que também ajuda a ilustrar a dinâmica do leilão.
Temos só 2 minutinhos passados das 10. Eletrobras é o único papel que já aparece por aqui e numa queda de 0,35%, R$ 46,00 cravadamente. Bom, a gente pode então adiantar o giro corporativo para eu tabelar com o informativo aqui com a Camila Nascimento. Antes, ela mesma chama a atenção para alguma informação. Qual é, hein, Cá? UBS elevou o preço-alvo de Dux de R$19 para R$21 e também reiterou a visão de compra para o papel, Léo. Ok, então Idux sendo revisada positivamente pelo UBS e com perspectiva de compra. Fique atento aí, você que está olhando para o setor de educação e particularmente para a Edux, tende a fazer preço, inclusive é relatório de instituição gringa, num contexto que segue com o recurso gringo, com o fluxo gringo sustentando a Bolsa Brasileira. 10h03, vamos começar então o nosso informativo. Daqui a pouquinho tem o Gabriel Junqueira, a gente também vai falar com o Guto Cerávulo. Os destaques que nós separamos aqui: Petrobras e Braskem estão no radar, firmaram um aditivo em contrato de fornecimento para hidrocarbonetos leves, no momento em que Petro tem sido muito buscada na Bolsa. Você, Cá? Isso mesmo, a Petrobras e a Braskem assinaram no último dia 6 de junho um aditivo ao contrato de fornecimento de hidrocarbonetos leves da refinaria Henrique Lage, originalmente firmado em outubro de 2024. O novo aditivo visa incorporar mecanismos que permitem a comercialização de HLR a preço diferenciado no contrato. Segundo o comunicado, o valor máximo estimado da operação é de R$590 milhões, considerando a comercialização total dos volumes adicionais e o câmbio atual, Léo. Obrigado, Cá. E aí a gente vai lá e vê com o Coutinho o gráfico tanto de Petro quanto de Braskem, tanto da petroleira quanto da petroquímica. Algo a destacar nesse sentido, Coutinho? À vontade. Tá na tela. Olha só, Petrobras saiu daquele nosso longo canal. Se você der um zoomzão, sobe, lateraliza, eventualmente para subir. Enquanto Petrobras estiver nessa região, Petrobras permanece altista. Quem está comprado, está bem comprado, sob controle. Já a Braskem do lado esquerdo, tá ruim. Lateralizada na parte inferior do gráfico, lateralizada montando o envelopezinho de baixa, cai, lateraliza, cai, rompe 10,12, objetivo 871. Figuras completamente opostas. Enquanto Petro vai bem, obrigado, Braskem vai aqui amargando. O Gabriel Junqueira está na ponta da conexão, já pode comentar essa história envolvendo Petrobras e Braskem, além do destaque inicial para a dinâmica de negociação desse dia 18. Gabriel, bem-vindo, meu amigo, bom dia para você. Bom, muito bom dia, Léo, muito bom dia, Camila, muito bom dia, Coutinho, né? Mercado abrindo aqui, hoje é um dia bastante importante, né? Super quarta, Copom, Fed e também vencimento de índice, né? Então, bastante coisa aí acontecendo. Essa novela, né, não é de hoje, né? Braskem, Petrobras. E eu volto a dizer, pessoal, a Braskem é uma tese de investimento muito, muito complexa. Mas tem um potencial de retorno grande? Sim. Na teoria básica de finanças, a gente sabe que quanto maior o retorno, maior o risco. Então você está tomando um risco muito grande para fazer uma operação que pode te dar um retorno alto. Eu, particularmente, prefiro ficar de fora, Léo. Ok, 10h05. Daqui a pouquinho a gente discute um pouco mais do pano de fundo, Gabriel, nesta super quarta. Vamos colher a sua última percepção antes da decisão nos Estados Unidos e antes da decisão também aqui no Brasil. Olha aí o Ibovespa futuro e o Avista e o dólar se comportando. Moeda americana caindo 0,10, R$ 5,502. O Ibov à vista recuando 0,10 também, 138.719 pontos. TC News, seu resultado da nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Leilões encerrados em vários papéis. Ambev tem queda de 0,20, B3 está no leilão ainda, está caindo 0,30 na variação teórica. Banco do Brasil cai 0,14, Bradesco 0,18, Itaú 0,20, Santander 0,50. De lá para o Quarteto de Ferro, que ontem tomou um vareio, CSN sobe 0,24, Gerdau 0,60, Usiminas 0,65 e Vale 0,31. Ontem
foi mais um daqueles dias em que a gente ilustra. Quando sobe sem razão, pode cair com mais razão ainda. E aconteceu. Vale, que avançou 3% na segunda-feira, entregou 4% ontem. Voltou para a faixa dos R$ 51,00, 51,55. Saindo do quarteto de ferro, Eletrobras tem queda de 0,6%, Elet 3 e Elet 6 em média recuam 0,6%. A Embraer avançando 2,70%. Que orgulho da empresa Embraer, é impressionante o que Embraer consegue. Já vai ser o gancho, cara, já vamos quebrar aqui a narração pra gente dar contexto a essa alta, que até pode chamar realização, de repente abre saindo no 2,5%, 3% de alta, aí chama realização, galera coloca no bolso, eventualmente o mercado tenha se antecipado, a semana já era de forte alta para a Embraer, mas não anula a grandeza da manchete, mais um contrato forte firmado pela companhia. Conta pra gente essa história de Embraer, cá, você. A Embraer recebeu o pedido firme de 60 aeronaves da SkyWest. O pedido deve totalizar no total 3 bilhões e 600 milhões de dólares. E com uma frota de 263 aeronaves da Embraer e uma carteira de pedidos de 16 jatos, a SkyWest é a maior proprietária e operadora do E-175 no mundo. O pedido avança essa posição ainda mais. E só para complementar, a gente teve também uma outra notícia envolvendo a Embraer. A companhia também está negociando jatos com a AirAsia, Léo. Ok, obrigado, Cá. 10h08. Gabriel Junqueira. Orgulho de Embraer, né? Vai falar o quê? É uma companhia que não para de produzir manchetes positivas e que não para de expandir demanda, assim como a receita associada. Exato, Léo. A Embraer literalmente está voando, né? A empresa está ganhando muito market share. Eu acho que até a gente pode empacotar aqui, né? Que às vezes por motivos que os seus concorrentes também estão deixando a desejar, né? O que aconteceu com a Boeing está trazendo um pessimismo muito grande para essa empresa, né? Então, logo antes da Paris Air Show, que é a principal feira de aviação do mundo, você tem um acidente como aquele que aconteceu na Índia. Isso prejudica demais a empresa e acaba trazendo não só para a Embraer, como para a Airbus também, uns pedidos ali que iriam para a Boeing, né? E isso, a Embraer não tem nada a ver com essa história, ela vai ganhando bastante market share e vai performando muito bem. É um orgulho nacional, uma empresa brasileira que está ganhando esse espaço todo. E eu gosto muito, acho que é uma empresa que tem muito potencial aí, quem gosta do case de Embraer. E é o que a gente sempre fala aqui, né? Se você gosta de avião, não fica olhando muito para Gol, Azul, né? Essa turma aí é mais complicado. A Embraer é um pouco melhor, meu. Obrigado, Gabriel. Coutinho, vamos contigo então. Capricha, meu garoto. Eu peguei a palavra de volta aqui por uma razão. Na semana, Coutinho, quase 10% de avanço para a Embraer. No semestre, 30%. E se você pegar 12 meses, 91%. Se você pegar 2, 3 anos, então, o teu gráfico vai responder por mim. Centenas e centenas de variação percentual de alta. Olha a Embraer no gráfico semanal, amigos. Que explosão esse papel. E você vê que a realização que houve, a correção que houve em Embraer, já está sendo praticamente anulada. Diga aí, meu amigo, você. Vamos lá, Léo. E você tem uma coisa interessante, né? Merece uma análise um pouco mais detalhada. Com a anulação dessa queda, isso tudo aqui vira um envelope de alta no semanal. Então você imagina, se tudo der certo, se Embraer vai a 7865, que é praticamente esse rompimento, e passa. Então você tem um envelope de alta no semanal. Aí realmente quem está comprado vai ficar muito bem comprado. Aqui no diário, tudo sob controle, mercado sobe, corrige, sobe, rompe 7143, rompe 7080, compras à disposição, de novo, upside longo, não precisa comprar tudo de uma vez, entradas pequenas, fatoradas, preço médio positivo, tudo sob controle com a Embraer, e agora vamos aguardar, 7506, primeiro pit stop, 7769, segundo pit stop, e aqui deve dar uma boa balançada no 78, até porque você tem duas resistências aqui no meio do caminho para atrapalhar a alta. 10h11, obrigado, Coutinho. Relatório. Opa, relatório, Camila Nascimento.
Relatório do Itaú BBA sobre Hypera. Os analistas do banco elevaram a recomendação da companhia de neutra para compra e estabeleceram preço-alvo em R$ 35,00. Para os analistas do BBA, Hypera está num bom ponto de entrada nesse momento. Hypera avança 2,34% aos R$ 28,46. É a segunda maior alta em variação. E mais cedo, um pouquinho antes, eu também tinha registrado o relatório do UBS sobre Ydux. Elevou o preço-alvo do papel de 19 para 21 centavos e reiterou compra. Ydux acabou de virar para alta agora, está subindo 0,17% aos R$ 17,16. Acabou de tocar a máxima do dia. E para registrar também tem leilão de Vamo 3. Vamos está em leilão com uma alta de 0,99% aos R$ 5,05 na máxima do dia, Léo. Obrigado, Cá. 10 horas, 12 minutos. Bom, temos ganchos então para o Gabriel Junqueira passear pelos dois papéis, tanto em Hypera, segmento farmacêutico, quanto também pelo papel de Ydux, segmento educacional. Sabemos que você entende razoavelmente bem de ambos, mas especialmente do segmento educacional. À vontade, Gabriel. Bom, Léo, Hypera, né, muito interessante, né? Eu trouxe há uns dias atrás aqui no Manhã TC News também um relatório do Santander, também fazendo um update na tese e também colocando a Hypera aí como uma empresa com um potencial muito bom de valorização, né? Então, não só o Itaú BBA, o Santander também acredita nisso e a gente está tendo ali, pode ver um primeiro trimestre, um segundo trimestre do ano de 2025 muito melhor para a Hypera e o setor farmacêutico voltando a performar bem. Ydux, uma tese muito interessante, eu acho que o setor de educação é um setor que temos que ficar muito atentos, né? Ele já vem subindo muito no ano de 2025, né? Não só a Ydux, como Anima, como Cogna, como a Ser Educacional, como a Cruzeiro do Sul, né? A CECED, então tudo isso a gente precisa ficar atento porque é um setor que está subindo bastante, mais de 100% na média, porém, para ele voltar a um preço mais ou menos justo, ele precisa subir muito mais, né? 100% é pouco ainda, perto do que essas empresas precisam voltar a entregar. E o que chama a atenção é que se você olhar para o balanço delas, né, são empresas que fizeram um equacionamento da sua estrutura de capital e hoje elas estão muito mais leves, gerando caixa e pagando dividendo. Então, isso é para se chamar a atenção. E por fim, Léo, eu sei que a gente não comentou, mas está chamando muito a minha atenção. A Cami falou aqui do leilão de Vamos, né, que ela foi para o leilão, mas o Grupo Simpar também como um todo, né, SimH3 está subindo 2,55 hoje, R$6, né, uma empresa que chegou a bater 3,50 nesse ano, está chamando a atenção, a gente já vem falando isso há um tempo, não só ela como a Movida e também fica de olho na JSL, o grupo como um todo, né, na Holding, Simpar, Movida, JSL e Vamos, né? E aí, Coutinho, o que você acha disso? Bom, deixa eu fazer o seguinte, como falou bastante coisa, vamos com o Simpar que vai estar mais fresquinho. Simpar tá lindão, subiu, corrigiu, terceira linha certinho e aí ainda fez um outro pivô de alta para subir. Comprados, extremamente bem comprados em Simpar, deixa subir, ativo cota 6, upside 6,75. No caso de Hypera tá aqui, sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Hypera para mim é mais manutenção, né? Falou-se em compras. Compras para mim estão no último terço do movimento. O ativo cota 28,30, objetivo 30,38. O que tinha aqui antes era Ydux. No caso de Ydux, também tá bonitão, subiu, corrigiu, e aí faz movimento de impulsão, aqui deu uma lateralizada, não é o melhor envelope de alta do mundo, mas ok, por enquanto sob controle, vou deixar mais como manutenção, de qualquer forma, comprados, bem comprados, 18,25, 19,43. 10h15, é o seguinte... Nós vamos acionar a Central TC Investimentos para conversar com o nosso querido amigo Guto Cerávolo e, na sequência, o Gabriel vai comentar VEG, também BRF, que é um dos casos em que ele está mais debruçado, e tá todo mundo falando de Jales Machado. Jales Machado, porque saiu o resultado e teve prejuízo Jales Machado. 8 milhões e meio de reais no trimestre. Vamos comentar também, para além do pano de fundo, a decisão de juros no Brasil, a decisão de juros nos Estados Unidos e em instantes Camila Nascimento com as últimas atualizações do conflito entre Israel e Irã. Agora, Central TC Investimentos com Guto Cerávolo. Vamos à oportunidade, à simetria e o Red View Opções. É você, Guto! Vamos lá, pessoal. Muito bom dia. Vamos lá, hoje eu quero falar um pouquinho da parte educacional aqui. Opa! Tá? E o seguinte,
Vamos falar aqui de opção de cupom, só para vocês entenderem o que é isso, porque isso aqui, Léo, era um mercado, né, totalmente voltado para o mercado institucional, porque era lote de 100. E agora, para minha surpresa, é lote unitário. Tá? Então você, exemplo, tá? Tem aqui, ó, CPM Maria 25C, né, que significa call, 100, 250. O que é isso? Aqui você está apostando numa alta de 0,25. Tá? E desse lado aqui, né, a gente tem a CPM C1000. Né? E aqui é manutenção. Então é o seguinte, antigamente, se você quisesse, né, fazer uma aposta, entrar nesse mercado, você comprava uma unidade, né, o último preço aqui é 35, você gastava 3.500. Agora você consegue gastar apenas R$35 se quiser fazer a operação. Tá? Isso aqui é feito aqui na Traders via mesa, mas o que eu quero falar de verdade é o seguinte, ó, existe um equilíbrio muito grande, tá todo mundo assim, né, dividido. Né, saiu o relatório da XP, 50% feito com 27 casas, né, são 27 assets. E aí é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é que o aumento de 25 está dando 65, ou seja, 65% de chance, né, porque ela vai de 0 a 100. Tá? E aqui de manutenção está 35. Tá? Só quero lembrar para vocês o seguinte, essa opção, ela no vencimento, se você acertou, você sai com 100. O que é isso? Se você botou R$35, né, o máximo que você vai ganhar é 100. Agora, se não der manutenção, der 0,25, o seu dinheiro, né, virou pó, acabou. Ah, Guto, então eu consigo arbitrar também, ó, eu compro a de 65, compro a de manutenção abaixo de 100. Exemplo, comprei gastando 90 para ganhar 10. Legal. Se der um dos dois, você vai ganhar os 100. Agora, deu meio, virou tudo pó, tá? Então aí é uma coisa nova, quero trazer para vocês, e a B3 eu acho que facilitou a vida aí para o mercado, né, de varejo, tá bom? Porque a faca na caveira, dinheiro na carteira, e vamos ao pensamento do dia. Tá com febre? Toma um remédio, levanta e vai trabalhar. Resultado não só aparece rezando. Faça a sua parte. Putz, a vida, meu. Olha aí, a cornetada. Bomba! Tom, tom, tom. Vai de novo, Guto! Como um lorde. Reza? Sim, mas de pé. Com remédio na mão e boleto na mesa. Milagre é quando a disciplina encontra a persistência. Porque é a água mole, pedra dura, tanto bate que acaba a água. Beijo no coração. Esse é o Guto. Guto Cerávulo, 10 e 19. Amigos, é o seguinte. Eu gostei do destaque que o Guto traz, porque não deixa de ser um termômetro. Até legal a gente ouvir o Gabriel Junqueira logo na sequência. Você vê, né, Gabriel? O cupom que argumenta que o Copom vai levar a Selic a 15 tá com R$65. Se você vai lá, coloca e acerta, você completa 100, ganha R$35. Enquanto que o cupom daqueles que acham que a Selic vai se manter em 14,75 custa R$35. Se você acertar, completa 100, você ganha R$65. Esse é um evento de absoluto risco, absoluto risco. Nossa obrigação em educação financeira, como o Guto colocou, é mencionar isso, porque é um evento não binário. Ou você faz o gol, ou você toma o gol, acabou. Ainda que você possa redear um pouquinho, como o Guto colocou no final. Então eu vejo que essa ferramenta ela tem dois pontos para a gente trazer aqui para o debate. O primeiro é o termômetro do mercado, ou um dos termômetros do mercado, para a gente enxergar como as probabilidades estão se organizando para a decisão de logo menos. E a segunda é meramente especulativa. Legítimo. Tem jogo, desde que a pessoa saiba qual é o nível de risco ao qual ela pode se expor e qual parcela do capital, que tende a ser aquela parcela ínfima, que ela vai destinar a um evento não binário. Evento não binário é evento complexo. Se você comprou um papel de vale, com isso eu te passo, Gabriel, e vale despencou 30%, você ainda tem um papel de vale. Mas se você comprou uma opção de cupom e a decisão foi na direção oposta daquela que você estava imaginando, você não tem nada no final do dia. Então é bem diferente de você comprar uma parcela de alguma empresa propriamente dita. Com isso posto, o seu cenário base para a decisão de juros hoje aqui no Brasil, Gabriel, pois não?
Bom, Léo, eu acho que fazia tempo que a gente não tinha uma decisão de juros tão, né, aberta quanto essa, né? Eu vejo que nas últimas vezes todas a gente já tinha mais ou menos dado quanto que ia ser os juros, quanto que ia ser o aumento, como é que ia ser. Estávamos aguardando o comunicado, né? Dessa vez não, né? A gente está com uma decisão completamente aberta, diferente dos Estados Unidos, que tudo indica que vai haver a manutenção, né? Aqui a gente não sabe, né? Eu particularmente sou do time que eu acredito na manutenção de juros. Eu não acredito que o Copom vai subir juros mais 0,25 para 15%, né? Existe a turma que defende isso, né, que seria o encerramento do ciclo, que seria tudo mais, mas da mesma forma, acho que para as duas decisões o mercado não deve ter uma reação muito negativa. Acho que o mercado ele trabalha com esse residual a mais, né? Então, se a gente tiver um aumento de 0,25, não vejo uma bolsa despencando, não vejo ações despencando. Da mesma forma que se a gente tiver uma manutenção, não vejo aí um movimento, tem muita gente que fala com um movimento abrupto de abertura da ponta longa, da curva de juros, enfim, não vejo isso também. Eu acredito que o mercado já está no preço, tanto as duas opções, porém, do meu ponto de vista, o Copom não irá subir, até por uma questão política, né? Porque eu imagino que agora, se eles subirem 0,25, né, a questão toda política, o governo vai cair ali para cima do Copom, e a gente sabe muito bem que ele já está com uma formação muito mais indicada pelo atual governo, Léo. Então, se eu pudesse colocar ali a minha fezinha um pouquinho aqui, sempre gostei do cavalo azarão, então vamos colocar um pouquinho no 14,75 que está pagando mais, né? 10h23, obrigado, Gabriel. Relatório. É interessante, o Gabriel coloca essa camada política. Não estava surgindo aqui na leitura média dos nossos contribuidores. Ninguém citou por um eventual aceno ao Palácio do Planalto a embalagem dos 14,75, embora você tenha feito bem a embalagem. A decisão ainda assim seria técnica, porque você tem argumentos para parar essa Selic em 14,75. Você não está sugerindo uma decisão política, é uma decisão técnica, cuja embalagem tende a agradar mais o Palácio do Planalto do que a decisão, que também seria técnica, de levar essa Selic a 15%. Decisão técnica por decisão técnica, aquela que produziria menos ruído entre Copom e Palácio do Planalto. É a tese aqui do Gabriel Junqueira. É um bom ponto de vista também pra gente colocar no radar. Valeu, Gabriel. Até daqui a pouco. 10h24, a Camila Nascimento tá chamando a atenção para relatório de quem sobre qual papel? Do Bradesco BBI sobre Raia Drogasil. O BBI elevou a recomendação da ação de neutra para compra e estabeleceu o preço-alvo nos R$17, o que implica um potencial de alta de 20% em relação ao último fechamento. Raia Drogasil é o papel com maior alta em variação do Ibovespa, avança 2,20% aos R$14,43, Léo. 10h24, Gabriel, no pique, quer comentar? Bom, Raia Drogasil, né, Léo? O papel tá bem complicado esse, né? A gente olha para ele com bastante ressalva, né? Apesar daí dos seus sites estarem fazendo updates, eu particularmente não gosto desse papel. Eu não gostei quando o CEO da empresa, ou o CFO, agora não me lembro qual foi, disse que as vendas na Raia Drogasil estão caindo por conta da criminalidade de São Paulo, né? Acho que São Paulo sempre foi uma cidade bastante perigosa, né? Isso não é de hoje, então não é motivo para cair sua venda e o concorrente não cai, enfim. É uma opinião um pouco mais crítica em relação a isso, e é um papel que particularmente para mim é uma tendência de baixa claríssima aqui, né? O que está chamando a minha atenção, até mudando um pouquinho aqui, foi o pregão de Basa 3 subindo 13% hoje, né? Estou até vendo aqui se tem alguma coisa acontecendo, mas o nosso querido Basa, Banco da Amazônia, tá andando para cima bastante, né? Na contramão dos bancos públicos, né? Fato. Basa 3, portanto, avançando no gráfico, Coutinho. Raia Drogasil e Basa, você. Eu tô tentando, deixa eu ir pra Raia Drogasil, porque Basa tá me dando um balé aqui, peraí. Raia Drogasil, feioso, baixista. Então você tem aqui, caiu, lateralizou, fez um pivôzinho, já lateralizou para queda de novo. O ativo cota 1 no 444, está em cima de suporte, no 354. Situação horrorosa. O objetivo de Raia Drogasil é 1 no 1 no 36, 7,85 no pior caso. No caso de Basa, deixa eu entrar na próxima com o Junqueira novamente, porque o Profit aqui tá me dando um baile.
Ok, 10 horas com 26 minutos. À vontade, Coutinho, quando conseguir. Ó, vamos fazer agora o gancho para Jales Machado. Ai, Jales Machado. Você acompanha o resultado? Prejuízo de 8 milhões e meio de reais no trimestre. O EBITDA ajustado somou 530,3 milhões, uma alta, no entanto, de 78,3%. A Camila Nascimento está acompanhando a variação do papel. Enquanto eu vou pegar aqui, ó, o primeiro highlight, o desempenho operacional medido pelo EBITDA contábil foi de 463 milhões, uma queda de 22%. E o EBITDA ajustado somou 530, aí sim uma alta de 78%. A empresa, que atua no setor sucroenergético, apurou uma receita líquida de 653 milhões de reais. É um crescimento anual de 30%. Então tem embalagem para as duas frentes aqui. O Gabriel já deu uma olhada no resultado, vai trazer o ângulo fundamentalista. Cá mostra o termômetro do mercado. À vontade, cá. Jales Machado está caindo 0,98% aos R$ 4,05, Léo. É você, Gabriel Junqueira. Bom, Léo, o setor sucroenergético, né, ele teve... E aí, antes da gente começar a falar do resultado, só para colocar todo mundo aqui na mesma página, né? Então, quando você olha para o resultado de Jales Machado, você vai olhar lá, quarto trimestre 25. E você vai se perguntar, nossa, mas nós estamos no segundo trimestre do ano de 2025. O que acontece é que tanto a Jales Machado quanto a São Martinho, que são usinas, reportam segundo o ano calendário da safra de cana-de-açúcar. E aí ele se refere ao quarto trimestre da safra 24-25, que se encerrou no mês de abril. Então a gente já está agora numa nova safra, safra 25-26, e a partir desses próximos resultados nós teremos aí o primeiro trimestre 26, que se refere à safra 25-26, que vem de maio até abril do outro ano, né? Então, só para a gente colocar aqui um pouco todo mundo na mesma página. Bom, você encerrou uma safra muito, muito complicada, né? Para quem não se lembra, você teve diversos incêndios na região centro-sul do país no ano passado, um clima muito seco. Esse clima seco não só atrapalhou a própria produtividade, como o ATR, né, que é o açúcar total recuperável, muito abaixo, né? Então tudo isso foi um destaque muito negativo, mas mesmo assim a Jales Machado, apesar do prejuízo, veio com um resultado muito interessante, né? Um resultado que você teve vendas acima, né, da média ali da produção do etanol, estoques também um pouco menores na parte do etanol, um EBITDA ajustado com hedge que saltou 94% no ano contra ano, superando as estimativas. A margem foi uma margem positiva também. Então tudo isso trouxe para a Jales Machado até que uma performance muito interessante quando a gente compara com todo o contexto que aconteceu no ano do sucro energético, né? Então olhar para esse prejuízo, ele não conta a história toda, né? Ele conta de uma empresa que até teve dados melhores, porém, obviamente, né, quando a maré é ruim, você tem aí o efeito negativo para todos os barcos, né? Então não tem muito como escapar. O que acontece é o foco agora maior em açúcar para a safra 25-26, o que não é bom também, porque o açúcar ele vem performando muito mal e isso não deve trazer um resultado muito bom. Eu, particularmente, quando olho para essas empresas do setor sucroenergético, gosto muito de São Martinho. Acho que São Martinho, no preço atual, é uma empresa muito barata, uma empresa que negocia menos do seu valor de mercado do que o seu portfólio de terras, e é uma oportunidade aí para quem olha a médio e longo prazo, sim, olhar para São Martinho, Léo. 10h30, então, Coutinho, você tem 20 segundos, valendo, porque tem a abertura do mercado à vista americano. Vai lá no gráfico, Jales Machado. Jales Machado horroroso, baixista, só que aqui tem uma luz no fim do túnel, né? O que é um pivô de baixa para muitos, para mim pode ser, e aí pegando carona no Junqueira, uma eventual lateralização para um pivô de alta. Então, ok, ruim, não faria nada, compras acima de 4,39, gráfico no semanal longa queda, vai ter que acompanhar um pouquinho mais, comprado no curto prazo, mal comprado, mas no longo prazo, quem sabe é o primeiro pivô de alta, reversão do ativo. 10 horas, 30 minutos, no oferecimento de CME Group. Vem aí a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Tabela da volatilidade na tela, DXY, queda de 0,14%, 98,68 pontos. Olha o VIX, descomprimindo 3,3%,
mas ainda num patamar desconfortável, acima dos 20 pontos e mais próximo dos 21 do que dos 19,9. Yields de 2, 10 e 30 anos recuando em média 2 pontos base, é assim que nós estamos. Vamos para os índices acionários em dia de super quarta. Vem aí, 3 da tarde, a decisão das Fed Funds e a atualização do relatório Dot Plots. Vem aí às 3:30 da tarde, horário de Brasília, Jerome Powell. Cobertura completa aqui no seu Tarde TC News, com a tradução, o momento de minuto a minuto das palavras do Powell, que deverá responder política tarifária do Trump, conflito Israel e Irã, entre outras camadas. Vamos lá, cá com você, a abertura dos índices acionários. Os índices abriram nos Estados Unidos sem uma direção definida, estão oscilando bastante. O S&P agora está no 0 a 0, aos 5.982 pontos. Dow Jones agora em território negativo, com queda de 0,04% aos 42.200 pontos. Nasdaq também agora zerou a alta, está no 0 a 0 aos 19.517 pontos. E o Russell 2000 recua 0,02% aos 2.101 pontos, Léo. Apple cai 0,10, Amazon sobe 0,6, Google cai 0,13, Meta está no 0 a 0, e aí Microsoft recuando 0,20, Nvidia 0,40, Tesla 0,10, prevalece o viés de baixa, mas é um viés de baixa tímido, você vê, Apple 0 a 0, Meta 0 a 0, Google praticamente 0 a 0, Tesla 0 a 0, Amazon subindo 0,50, Microsoft fica no meio do caminho caindo 0,15 e Nvidia está caindo 0,6, pouca coisa. Vamos conversar com Marcelo Coutinho, destaque gráfico, abertos os trabalhos do Avista Americano. Coutinho. Vamos lá, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos jogar um gráfico de 5 minutos aqui só para ver o que aconteceu nessa abertura, né? Porque no contexto americano a gente já tem mercado lateralizado, S&P e Nasdaq ok, lateralizado mais altista, Russell 2000 e Dow Jones lateralizadaço. A abertura, Léo, o que ela nos traz? Ela nos traz aqui um viés um pouquinho mais baixista, então você olha no gráfico de 5 minutos, primeiro candle de abertura, e uma tendência um pouco mais baixista. O mercado segue lateralizado, o que eu vejo só, pelo menos no início desse processo, é um mau humor, o mercado puxando para baixo, não só pela queda do candle de abertura, mas pelo gráfico de 5 minutos, num contexto um pouco maior, puxando todos os 4 índices para baixo. 10 horas com 34 minutos. Vamos agora para o impacto da abertura do mercado à vista americano aqui no Brasil. Olá! Ibovespa no 0 a 0, mas chegou a virar agora há pouco, hein? O Ibovespa chegou a bater 139.043 pontos na máxima do dia. Na mínima bateu 138.520, agora 138.805 pontos é um Ibov no placar de 0 a 0. Dólar caindo 0,17%, R$ 5,497. E a curva de juros com 1 ponto base meio a menos nos pedidos de prêmio, em média, toda a extensão considerada. Embraer está decolando, 3,5% de avanço, 72,40. Raia Drogasil sobe 2,5%, Vamo sobe 2,4%, Braskem 1,76% e Vivara sobe 1,6%. Na ponta oposta, Marfrig cai 2,5%, Cogna 2,5%, BRF 2% e Dux 1%, Raizen 1%. É assim que estamos aqui no Brasil. Gabriel Junqueira, agora com você, a gente passeia pelo pano de fundo. Você falou da decisão brasileira de política monetária, vem aí a decisão americana. Qual a sua expectativa? Bom, Léo, minha expectativa é a manutenção de juros lá nos Estados Unidos, acho que os derivativos já estão indicando para isso, mas ao mesmo tempo é muito relevante que a gente fique atento ao Jerome Powell, né, o que ele vai falar após a decisão hoje à tarde, né? Então, as perguntas que serão feitas na coletiva de imprensa, a forma como ele vai como ele vai responder, como ele vai se expressar, são muito relevantes para o mercado atual, até porque a política fiscal e a política monetária nos Estados Unidos tem feito muito preço, né? Eu volto a dizer que a gente deve conviver, né, com os Estados Unidos um pouco mais lateralizado, uma bolsa lá fora, né, que está ainda sofrendo esses impactos dessa política monetária mais restritiva, um ambiente muito incerto, né? Então, o que pode acontecer com a política monetária americana se porventura os Estados Unidos entrarem na guerra entre Israel e Irã, ou se o Irã bombardear uma base norte-americana? Então,
muita incerteza no caminho, e quando você tem um ambiente de muita incerteza, a única certeza que temos é que não vamos ter uma tendência clara, né? Então, volto a dizer, todo cuidado é pouco para o investidor, ele tem que prestar atenção, ele tem que olhar para o stock picking com uma forma muito mais cautelosa, muito mais criteriosa, porque as oportunidades estão aí, porém não tão claras como eram no passado, Léo. 10h36, valeu, Gabriel. Bom, Leilão agora é o do seguinte, Tesouro. Leilão do Tesouro, já saiu a ponta da oferta, lembrando que às quintas-feiras é que esse leilão costuma ocorrer. No entanto, como nós teremos o feriado de Corpus Christi também aqui no Brasil, obviamente o leilão foi antecipado. E aí a oferta acaba de ser divulgada em relação aos títulos pré-fixados das quintas-feiras. Vamos ver qual o fôlego, qual o nível de encorpamento desse leilão. A Camila Nascimento narra para nós. O Tesouro ofertou no total 18 milhões de LTNs, com vencimento em 2026 foram 1 milhão a quantidade ofertada, com vencimento em 2027 2 milhões, 2029 12 milhões e 2032 3 milhões de títulos ofertados. Já em relação a NTNFs, a oferta total foi de 3 milhões e meio de títulos, com vencimento em 2031 2 milhões e com vencimento em 2035 1 milhão e meio. Vamos para a repercussão então na curva de juros? O DI 26 está subindo 1 ponto base e meio e o DI 27 avançando 1 ponto base. No restante da curva de juros, os contratos estão recuando. Destacar aqui o DI 30, que cai 2 pontos base, o DI 32, que também recua 2 pontos base, e no longuíssimo prazo, o DI 33, que cai 1 ponto base, Léo. Olha, Cap, se você somar aí, a gente está falando de 3 com 12,15, com mais 3, 18, 20, quase 22 milhões de títulos emitidos nesta quarta-feira. Bastante coisa, hein, amigos? Vamos ver o resultado disso ao longo do programa, antes da decisão de juros lá nos Estados Unidos e também no Brasil. Dependendo da embalagem, dá para dizer que o Tesouro pode se beneficiar, né? Se o leilão tiver sido um sucesso, nós poderemos dizer, olha, ainda bem que a emissão aconteceu antes das decisões de juros. Se o leilão for um fracasso, aí a gente vai dizer o oposto, né? Pessoal, olha aí, o problema de ter antecipado com esse volume de emissão de oferta de título antes da decisão americana e sobretudo da decisão brasileira é que você afugentou a demanda. Vamos ver qual que vai ser a embalagem ao final do programa. 10h39. Bom, agora é o seguinte, cara, você separou duas histórias para o Coutinho graficar e para o Junqueira comentar. Quais foram elas? Vamos começar então por Meta. A Meta deve gerar pelo menos 3 bilhões de reais por ano com novos anúncios do WhatsApp, de acordo com um relatório do Morgan Stanley analisando o caso. A empresa anunciou recentemente que vai começar a implementar anúncios na aba atualizações do aplicativo, com analistas vislumbrando um caminho claro para gerar de 3 a até 5 bilhões de dólares anualmente com a iniciativa, potencialmente subindo para mais de 6 bilhões de dólares no cenário mais otimista. Já a outra história que eu separei é do Citi. A gente teve um relatório do Citi em relação ao petróleo. O Citi vê os preços do petróleo apoiados por prêmio de risco limitados pelo excesso de oferta em 2026, aliás. Analistas do Citi, então, disseram na quarta-feira que os preços do petróleo podem continuar a se beneficiar dos elevados prêmios de risco geopolítico no curto prazo, mas alertaram que os riscos de excesso da oferta em 2026 podem acabar limitando novas altas, Léo. Bom, obrigado, Cá, pelas informações. Vamos fazer o seguinte, Coutinho, vai pro gráfico então de Meta e o gráfico de petróleo. Foram os dois highlights que a Cá separou, à vontade. Vamos lá, Meta na tela então. Double clique, zoomzão. Você tem Meta bonitão, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, deixa subir. $697, deve dar uma balançada aqui no 696, nota que está aqui há praticamente 2 semanas lateralizado, sentindo esse ponto. Mas o viés é bom, ele está comprado, bem comprado. O objetivo desse cara, $762 ou 756, se você eventualmente quiser dar uma olhadinha nesse ponto aqui, que pode dar uma oscilada antecipada. Você pediu o Brent. No caso do Brent, o Brent também está bonitão, sobe, lateraliza, sobe.
Aqui agora deu uma desacelerada nessa região de 74 e 66. Nota que tem um outro ponto importante, que é esse aqui também, que é um ponto de espelhamento, mas o dólar aí, o petróleo ainda tem viés altista. Fundos ascendentes, tudo sob controle, a priori deve continuar subindo, pelo menos graficamente. O objetivo desse cara é $79,70. 10h41. Obrigado, Coutinho. Vamos lá, Gabriel, para a gente já endereçar a reta final dessa cobertura especial de Estados Unidos. Você enxerga Meta como um papel atraente? Porque no gráfico está, né? E nós tivemos essa última notícia de anúncios também dentro do WhatsApp, no fim do dia, se revertendo com mais receita. E petróleo? Petróleo é falar de Israel, Irã e a eventual escalada do conflito. Exatamente, Léo. O petróleo, começando pelo segundo ativo, né? O petróleo é o mais difícil da gente prever, né? Aqui tudo é possível e ter alguma clara visão é realmente muito, muito difícil, né? Até outro dia mesmo a gente estava comentando aqui que o JP Morgan ele tinha uma recomendação de venda a $60, inverteu para uma compra a 120, enfim, $60 o barril, $120 o barril, então é muito difícil da gente conseguir prever o que vai acontecer com o petróleo nesse cenário de guerra, né? Então, o que pode acontecer se os Estados Unidos entrar? Se os Estados Unidos não entrar, se a guerra escalar, se a guerra não escalar, enfim, a gente está ainda com muita incerteza e o petróleo realmente é o ativo mais volátil em relação a isso. E sobre Meta é uma baita empresa, né? Eu acho que a Meta, ela ficou um pouco de fora dessa festa ali da inteligência artificial. Acho que a Meta das empresas de tecnologia é a empresa que tem tido mais dificuldade de acompanhar essa nova onda, né? Então, a gente vê que as inteligências artificiais da Meta, como a Llama 4, né, ela não estão indo muito bem, tanto que o Mark Zuckerberg pegou o projeto para si, né, para ele tocar o projeto. Essa parte de anúncios no WhatsApp parece bastante interessante, né, tem que ver até que ponto isso vai fazer com que os usuários migrem para uma outra plataforma de comunicação. A gente sabe muito bem que o WhatsApp hoje é a principal plataforma de comunicação dos principais países, né? Aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo usa isso, né? Então é bastante relevante e pode ser uma fonte de receita muito interessante para a Meta. Eu acho que Meta é um papel para a gente ficar bastante atento ali nesse cenário de tecnologia que pode ter uma rotação boa para ele, Léo. Obrigado, Gabriel. 10h43, especialmente para Daiane Fernandes. Bom dia, moradores de coberturas. Tá aqui cutucando o que disse o Haddad. Valeu, Daiane. O Guga, valeu, Léo. Sextou, até segunda, abraço. Que isso? Ô, Guga, segura aí, bicho. Não, como assim? Super quarta ainda. E outra, sextou é só na sexta, porque estaremos aqui. O Rodrigo tá por aqui falando de Vale 3, que ele carinhosamente está chamando de Wagner 3. Por que será? Daqui a pouquinho o Coutinho passeia por Vale 3. 10h44, pra gente fechar essa cobertura da abertura americana, a Camila Nascimento passeia pelas últimas informações relacionadas à queda de braços entre Israel e Irã. Enquanto você aí do outro lado, vai deixando o seu like para ajudar na nossa cobertura. Você cá. Nessa manhã, múltiplas explosões foram ouvidas na capital do Irã, em Teherã, e também fumaça foi avistada na região leste da cidade. Ainda, de acordo com mais atualizações da guerra, o exército de Israel vai flexibilizar medidas de segurança, como, por exemplo, o fechamento de escolas e toque de recolher. Tem também destaques em relação a Vladimir Putin, que está disposto a atuar como mediador entre Irã e Israel, de acordo com a última declaração que ele fez. Israel também disse ter destruído um QG de segurança interna do Irã. Jatos da Força Aérea de Israel destruíram o quartel-general de segurança interna do regime iraniano. Ao divulgar a informação, os militares israelenses disseram que, como prometido, vão continuar a danificar símbolos do governo e atacar o regime dos ayatolás em todos os lugares. Ainda em relação à repercussão do conflito em outros países, a Alemanha disse que está disposta a negociar com o Irã e pediu provas de que o país não busca uma arma nuclear. Léo. Valeu, Cá. Atualizações, portanto, do conflito Israel-Irã, do qual a gente não tira o olho. 10h45 no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo. Você acompanhou a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Nos despedimos dela no momento em que o VIX cai 4,6% a 20,6 pontos.
Será que esse VIX opera abaixo dos 20? A ver. Da porta para dentro agora, voltamos com o foco brasileiro. Olha, depois da divulgação do volume de títulos na oferta do leilão de hoje, a curva de juros passou a fechar. 1,5 ponto base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. O dólar está caindo 0,23%, cota R$ 5,494 e o Ibovespa recua 0,08%. Mas tá louquinho para sair verde na foto o dólar e o índice nestas condições. Meu caro Marcelo Coutinho, o povo quer saber de Wagner 3, que você batizou os papéis de Vale, e tem muita gente falando assim: Léo, eu fiquei de fora de Embraer, dá tempo de entrar ainda? O Coutinho responde: então vamos lá então, lindão. Vou deixar você me bulimar porque eu gosto de você, tá? Até no caso de Vagnão, vamos lá, Vagnão. Vagnão ontem realmente tomou uma chumbada. O Vagnão não fez nada que eu não tinha comentado no dia anterior, né? Envelope de baixa, e eu falei que da forma que estava, a tendência era 4,896. Então, por enquanto, tudo sob controle, mercado cai, lateraliza, cai, rompe preliminarmente suporte a 5,221. O objetivo de Vale 3 é R$ 48,96. Quem está comprado está mal comprado. Por favor, fique atento, eventualmente aí stop, utilização de opção para proteger essa posição, porque se o cenário pegar e o candle de hoje confirma essa baixa, a coisa pode ficar bastante ruim. No caso de Embraer, que você pediu, Embraer a gente também tinha comentado, né? Compras pequenas, parciais, preço médio positivo, acima de R$ 70,80. É lógico que já perdeu um pedação. Você ainda tem um longo upside. Se você pegar e desligar, o profit aqui ele me dá o upside final do papel. Olha só, você tem mais 7% de alta para Embraer. Qual é a minha preocupação? 7% na parte final do gráfico. Uma coisa é você pegar 7% no início, outra coisa é 7% no final. Então, assim, novas entradas, a critério. Eu só não entraria pesado no final do movimento. Papaizinho. Fala, meu. Ele tá paquerando. Quem tá paquerando? O Moreno. Isso eu tô sabendo já. Ele Moreno tá no Tinder. Tem várias. Moreno é... 10h48. Chiboninha, tu não caia daí, pelo amor de Deus. Se tu cair, vai dar um problema. 12 minutos para as 11 da manhã. Vamos lá, perguntas da audiência. Ó, nós vamos com o Coutinho e com o Gabriel até as 10h55, 10h56. Aí o Alex Martins está de volta. A Fiboninha vai ceder o espaço para o Alex sentar aqui na bancada, certo? Então tá bom. Aí o Alex vai se colocar aqui para a gente falar de caldo macroeconômico na dinâmica desse dia 18 de junho. Depois do Alex Martins, a gente vai conversar com o Fernando Marques e ainda hoje você vai curtir uma entrevista especial com Héctor Sanches. É o nosso convidado para a reta final aqui do Manhã TC News. Fechado? 10h49. Vamos lá, perguntas da audiência, caprichem. Deixa eu ver quem é que eu chamo agora, hein? O Edson está por aqui. Quem mais? O Marco Arantes está na área. O Léo Yamazaki está pedindo Petri 4. E tem uma galera perguntando se Basa 3 você já conseguiu endireitar no gráfico, Coutinho. Vai lá. Petrobras 3315. Envelope de alta vai se mantendo. Então tudo sob controle. Comprados, bem comprados. Já passando de 3211. O objetivo 3374. Tudo sob controle, sobe lá. Teria que perder 3205, tá longe, então tudo sob controle para Petro. No caso de Basa, não, Basa lamentavelmente ele está se recusando a fazer Basa 3 para mim hoje. Se eu tentar direto, também não entra. Não, vou ficar devendo, Leozinho. Lamentavelmente, hoje a gente fica sem esse cara. É que você tá escrevendo com S, né? O Banco da Amazônia. Tenta com Z, Basa 3. Ah, agora mudou tudo, lindão. Tá lá. Ativo sobe como se não houvesse o amanhã. 78 e 71, melhor visto no semanal, inclusive, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro tirar esse fibo, longa lateralização,
numa formação de pivô de baixa. Então, apesar deste movimento de alta, você tem perda de fundo, perda de fundo, perda de fundo. A fibada correta desse cara é daqui para cá. Pega esse topo e leva para esse fundo. O que desbasa? Sobe, 7871, já está em zona de resistência. Se subir, porque ele é baixista, o upside máximo é R$ 85,39. Marcelo, Fala, meu amor. Fala, estou ansiosa. Vou dar Rivotril pra você. Estou com dor de barriga. É super quarta. Pede pro tio Léo. Tio Léo cuida de você. É super Dê um quarta. exemplo. Tô alavancada. É assim que você ensina a tua filha? Alavancar em plena super quarta, Coutinho? Ai, tem nada a ver. Ela é muito mais inteligente do que eu consigo segurar, entendeu? Tá com tradição. Tá bom, deixa eu ver se o Gabriel, como conselheiro, ele não deixa de ser um padrinho, né? O Coutinho é o pai e o Gabriel é o padrinho da Fiboninha. Inclusive tem gente te chamando de analista do amor. Muita gente aqui no chat. Três perguntas que foram endereçadas. Pergunta pro analista do amor. Então você que é o analista do amor, tem uma pergunta que chegou para você que é sobre Petrobras. Se no segmento do petróleo você entende que é um papel importante para ter no portfólio. E o conselho para Fiboninha, alavancada em plena super quarta. Vai lá, Gabriel, futuro papai de um dia. Bom, Léo, falando um pouco de Petrobras, né? Eu acho que Petrobras nesse nível de preço e com esses triggers de valorização que a gente está vendo é um papel interessante, assim. Primeiro, porque ela traz um hedge para a situação do Oriente Médio, né? A gente sabe que se escalar lá, o preço do petróleo vai subir, se o preço do petróleo subir, Petrobras vai andar, ponto final. Petrobras costuma pagar bons dividendos, o governo mesmo tem requerido esses dividendos extraordinários da empresa e isso tudo traz aí também para ela um bom dividend yield, um bom carrego. Então, nesse cenário, para o investidor que olha por uma visão de médio prazo, por uma visão ali de mais proteção, Petrobras é um papel, sim, muito interessante para fazer parte do seu portfólio. E para a Fiboninha, né? Olha, eu acho que ela tá de férias da creche, né? Pô, 10h53 aqui, ela tá aí trabalhando. Conselho tutelar libera isso, Leozinho? Como é que funciona esse negócio aqui? Por enquanto, eu olhei pro lado, ela tava posicionada aqui na bancada. Cada vez mais autônoma. Ah, ela tá aí, né? Ela tá uma trader de primeira, Fiboninha, alavancada em plena super quarta. Tá mexendo com o tigrinho também, Fiboninha? Espero que dessa aí você tenha saído, hein? O que ela pegou de empréstimo com... Como é que chama isso? Hein, Leozinho? Os caras que dão... Agiota, com a agiota. Agiota. O que ela pegou de empréstimo com a agiota não tá escrito. Leonardo, Oi. preciso pagar a DARF. A DARF? Ô, louco, vai pagar a DARF? Ô. Fiz pela Sincom. Aê! Boa, Fiboninha. Gabriel, muito obrigado, um abraço. A gente volta a se encontrar, não amanhã em função do feriado, mas na sexta-feira. Bom, eu que agradeço, Léo, e fica um convite aqui para a nossa audiência que hoje, 2h30, a gente tem uma conversa muito especial com o RI da Cury Construtora, né? Ontem eu falei um pouco sobre as construtoras de baixa renda, a gente vai receber no almoço de negócios o Ronaldo da Cury para falar um pouco sobre a empresa e sobre o setor de baixa renda. Você que gosta de construtoras de baixa renda não pode perder essa entrevista, tá bom, pessoal? Grande abraço, Léo, Camila, Coutinho. E Fiboninha também, um grande abraço para você. Ei, Gabriel, 10h54, dá tempo ainda de 2 papéis que foram pedidos aqui pela audiência. O Marcelo tá de olho em Moura do B. E a Laura, que é membro do YouTube do TC, tá pedindo os papéis de Raia Drogasil. Poxa, já foi, hein, Raia Drogasil. Vamos pedir outro papel aqui pro Coutinho. Deixa eu ver, pode ser o do Leandro, vamos 3. Então, Moura do B e vamos 3. Você, Coutinho. Moura do B tá na tela. O ativo, ele deu uma corrigidinha, ele não chegou a bater na terceira linha, a terceira desse cara seria R$ 24,99. Ele já desacelera, ainda não faz por inversão. Ele pode desacelerar para posterior alto. O ativo 2160, a próxima entrada dele é 1982. Então, eventualmente, sob controle, se você aguentar o calorzinho desta queda para uma eventual alta, ou
Se você for mais conservador, aí não, pega, trava a operação, estopa, porque você corre o risco de uma queda, ainda que não tenha feito uma figura baixista. No caso de Vamos 3 está na tela, lateralizado, formação dentro de um canal, de 4,19, a formação altista, você está fazendo harmônico, topo fundo, topo anterior, que a gente chama, agora busca topo. De qualquer forma, altista, na região 0,2 dá uma atrapalhada, mas o curto prazo é altista. Objetivo, a priori, 5,40, que é o que parece que é o máximo que o papel consegue. Pelo menos é a máxima desde fevereiro 25. Muito bem. Marcelo, Fala, Boninha. tô com fome. Pede pro tio Léo te levar. Ah, não, o tio Léo tá ocupado. Pede pro Vini. O Vini agora tá preparando o programa, mas o Vini gosta. Leva ele na, pede pra ele te levar na lanchonete lá embaixo. Quero mocotó. Tchau, Coutinho. 10h57. Um abraço, pessoal. Com Deus, bom dia pra vocês até as 12.